Vamos ver se a gente fala com o Valmir para a gente tirar essas dúvidas a respeito disso, né? Então, a tecnologia 5G promete revolucionar a rapidez dos envios de dados, mas promete também revolucionar os problemas de saúde. Já não chega o que a gente tem, tem que trazer mais problema, né? Então, Valmir, Opa, aí, finalmente. meu querido. Tranquilo? Aí, tudo bom e você aí, beleza? Tudo ótimo. Deixa eu acertar aqui, cara, que interessante. Sempre ficou fazendo live no YouTube. Primeira live que eu vou fazer no Instagram. Sabe Tô qual que é a achando vantagem de divertido fazer por isso. aqui? Sabe qual que é a vantagem de fazer por aqui? É, É que aqui eu posso programar lá no YouTube, se precisar editar, se precisar modificar, se precisar colocar legenda, se precisar colocar as outras coisas, de uma forma editada a hora que eu quiser, não precisa ser de imediato para lá. Entendeu? Eu jogo eu aqui para o entendo. pessoal do Instagram e depois eu jogo para lá para o pessoal do YouTube, né? Essa é a Eu vantagem. faço isso também. É verdade. É, é legal. Bom, Valmir, eu estava avisando o pessoal aqui, os convidados que a gente está recebendo por aqui, da importância desse tema de hoje, né, Valmir? Ah, E antes sim, de tem muita controvérsia nesse tema aí. E antes de a gente começar a entrar nesse assunto, eu queria dizer para você que você fez muito sucesso na participação aqui com a gente, conversando o que conversamos. A gente pode repetir esses assuntos que ficaram na pauta mais vezes, né, sobre o que nós ainda temos que É, conversar. eu gostei muito daquele trabalho, da edição, ficou muito bom. Eu mesmo, que não gosto de me ouvir, achei interessante, Foi interessante, foi Bacana, foi que legal. você tocou guitarra para a moçada, para o pessoal conhecer você, né? Cara, Depois... fiquei saudades daquele suco de abacaxi. Ah, sim, pois é. Na próxima vez, eu faço sempre um diferente. Eu faço de caqui, faço de, às vezes, duas ou três frutas ao mesmo tempo, né? Sei, Faço sei. com de coco. Bom, quando você vier, a gente toma de novo um outro suco aqui que a gente vai fazendo. E eu vou te Perfeito, dar. fechou. Eu não sei se eu te mostrei, mas eu comprei uma Ibanez semiacústica, muito bonita. Oh, uau, que legal, hein? Vou tocar nela. É, você vai gostar de tocar nela. Para quem não Pô, conhece, o fazer um Valmir som também nessa toca. guitarra aí, então, hein? É. Depois vamos deixar você fazer uma canja para nós aí. Tá bom? Bom, Beleza. Valmir, então vamos lá, vamos para o assunto de hoje, que as pessoas estão querendo saber exatamente a importância que se tem nessa história da tecnologia 5G, porque a gente está valendo na internet que ou essas ondas, né, que vai ser gerada a partir dessa implantação, que são ondas até curtas, né? Não é uma onda que nem de satélite que pega uma maior abrangência, mas são várias antenas pequenas perto da nossa região. Fala, Eustáquio, seja bem-vindo, meu querido. Então, a gente sabe que esse tipo de informação é uma informação muito nociva pelo que ela pode causar, né, nas nossas células, no nosso DNA, no nosso comportamento, enfim. Sim. Eustáquio, para você que está chegando agora, que deve ter visto aí a nossa chamada, forte abraço para você também. Hoje, o nosso tema aqui é sobre a importância da tecnologia 5G para a humanidade. Se tem a ver com todo o medo que as pessoas estão colocando nas redes sociais, ou se não. E depois a gente vai entrar um pouco no campo da ufologia, que também é o seu caminho, né? O seu campo também, né? Que o Valmir também é um profundo conhecedor dos assuntos. Inclusive, eu passei para você hoje, né, Valmir? Aquele post dizendo que os militares já falaram que os OVNIs já estão entre nós, né? Esse assunto é um assunto já velho, já, né? Simplesmente os caras apenas ratificaram, né, hoje, né? Mas vamos começar pelo começo. Vamos lá, Valmir. O que você pode dizer sobre essa tecnologia 5G? Ela realmente é Bom, nociva, como se fala? O que você tem a dizer disso? não, então, acho que é legal começar falando um pouquinho do meu background nisso aí. Eu estou na área de telecomunicações, eu sou um profissional de telecomunicações, que é a minha área de formação, onde eu trabalho. Eu estou em telecomunicações desde 1982. E aí eu posso dizer que já são 38 anos trabalhando Não. nisso. Sempre trabalhei em operações de rede, trabalhei em engenharia de rede, trabalhei em grandes bancos, né? Eu praticamente eu vim do início da online, né? Eu trabalhava no Itaú naquela época. Naquela época a gente trabalhava com modems de 300 bps. Tem gente que nem consegue imaginar o que seria um modem de 300 bps, mas eu peguei essa época, cara, modem 300 bps e tinha aqueles modems, né? Enormes, absurdos, que eram de 9.600. O pessoal achava que aquilo era
era o estado da arte, isso em 1982, 83. Eu peguei bem o início da online, né, aquela competição do Bradesco, de Itaú, com aqueles mainframes, né, 43, 41, 30, 81, 30, 84, enfim, sou profissional dessa área, então, Você ainda sabe, fazia Basic, desde... COBOL e Fortran, né? Hã? Era Basic, COBOL e Fortran naquela época, Pô, né? e paralelamente a isso, eu era desenvolvedor, trabalhava com Quick Basic naquela época, né? Nossa. Trabalhava com Clipper, com Revelation, e alguns outros bancos de dados daquela época. Então, eu dava aula de banco de dados, introdução a sistemas operacionais no Colégio Cruzeiro do Sul, quando ainda nem sequer tinha universidade, isso em 88, 89. Mas, enfim, eu tô, só para falar um pouquinho do meu background aqui, só para comentar do porquê que eu vou falar com propriedade a respeito desse tema de 5G. Então, eu fui passando, fui para o Banco Itaú, trabalhando nessa área de telecomunicações, dali fui para o Citibank, e ali eu trabalhei, ali eu já percorri várias coisas na área de operações de rede, né? Operações de rede, operações de satélite, estatísticas, redes determinísticas. Eu venho já das estatísticas, né? Depois passando por redes determinísticas, passando por X25, Frame Relay, até chegar no TCP/IP, e aí evoluindo para outras tecnologias dentro do TCP/IP. E sempre trabalhando em telecomunicações. No meu último assignment, podemos dizer assim, eu era gerente de engenharia de pré-vendas. Então eu era responsável pelo desenho das soluções que usavam as nossas soluções de gestão de rede. E eu trabalhava com uma companhia, e eu trabalhava na área de celular. Também por quê? Porque a minha ferramenta que eu vendia, ela fazia gestão de tickets, fazia gestão de logs. Então a gente coletava todas essas informações das redes, né? No caso, eu trabalhei com rede 4G. Então eu tive que, e trabalhando para uma operadora grande, eu tive que me aprofundar em 3G, 2.5G, GPRS e por aí vai. E desde que eu me conheço como gente, que existe esse debate, essa discussão, né? Agora só para falar um pouquinho, entrar um pouco no tema, sobre esse Uhum. negócio dos efeitos da radiação eletromagnética no ser humano. Eu trabalhava na Paulista, isso em 1990, no Citibank, a gente tinha lá, colocamos a nossa antena de satélite, a gente tinha 2 canais, acho que de 256, nem me recordo agora, para os Estados Unidos, e naquela época ali tinha um monte, como tem até hoje, um monte de antenas. E se tinha um lugar nesse país em que as pessoas tomavam efetivamente banho de radiação, era na Avenida Paulista. Se você fosse lá, se você pudesse levar um medidor lá de campo, cara, você ia ficar impressionado com a quantidade, com o banho de radiação que aquelas pessoas tomam todos os dias. Quando começou a surgir as primeiras tecnologias de rede celular, começaram a evoluir, primeiro 1G, 2G, 3G, cara, não teve uma tecnologia que não houvesse gente contrária que dissesse, cara, isso aí vai, vai criar, vai trazer malefícios para a saúde humana, vai afetar DNA de células, as pessoas vão ter cânceres por conta da radiação eletromagnética. Sempre ocorreu isso. E olha que eu vou te dizer o seguinte, eu sou meio nerd, porque eu comecei a estudar eletrônica quando eu tinha 12 anos de idade, cara, quando eu fiz o meu primeiro transmissor com 2 válvulas, isso nos anos 70. E naquela época eu já tomava banho de radiação com 12 anos de idade, né? Porque eu montei uma antena no meu quarto para testar aquele transmissor de FM, modulação que era modulado por FM naquela época. Nossa, com 12 anos de idade, um experimento da Occidental School. Eu estudava muito, estudava eletrônica, e diga, Me permita só fazer uma colocação aí, com todo é, respeito a você. Você é do tempo em que o Mar Morto ainda estava doente, não é? cara, tem um amigo meu que fala para mim que eu estava ali na Santa Ceia, lá no serviço de self-service ali, dando suporte técnico. Fala, Não, Vitão. mas Fala, sim. Fernandão. Então vamos lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: qual Uhum. que olha, então a primeira coisa, sempre teve preocupação com a questão da radiação eletromagnética. Esse é o ponto Uhum. número 1. Tá legal? Isso sempre ocorreu em tudo quanto é tecnologia de radiodifusão que usa radiação eletromagnética para transmitir informação, cara. Seja rádio, seja televisão, é, seja
no radioamadorismo, eu fui radioamador durante um bom tempo, eu operava em 27 metros, operei em 11 metros, operei em 10 metros. E sempre, cara, a gente sempre teve essa discussão dos efeitos da radiação nas pessoas. No 3G teve essa mesma discussão. Por quê? Porque quando você está com o seu celular aqui tem um estudo, eu até fiz uma apresentação, tem uma apresentação, pena que a gente não está via YouTube, porque tem uma apresentação completa que eu fiz já para um outro canal, explicando cada um dos efeitos, por exemplo, que foram que as pessoas fizeram no laboratório. Por exemplo, se você fica 1 minuto com o celular no ouvido, você vai vendo o diagrama no infravermelho de irradiação, como o seu cérebro começa a aquecer. 5 minutos, cara, você vê aquilo, uma zona de calor cada vez maior, 10, 15. Então, você com o celular na mão, inclusive nessa live que eu falei a respeito de 5G, eu disse para as pessoas, olha, acho que o primeiro perigo está no aparelho celular que você está segurando na sua mão. Porque se você fica... Tem gente que fica 1 hora com o celular pendurado e ela não sabe os efeitos nocivos que aquilo produz. Mas veja, eu já fiquei mais de 1 hora com o celular pendurado. E, lógico, depois que eu desliguei, senti um calor na minha cabeça. Porque porque você tá sob o efeito da radiação eletromagnética. Então, acho que o primeiro ponto que as pessoas nem reparam, cara, é o seu próprio celular. O seu celular, só para a gente recordar aqui, ele tem 3 transmissores, para a sua informação, ele tem 3 transceptores. Ele tem o transceptor, que é o transceptor normal, que ele vai falar, aliás, ele tem até 2, que ele vai falar 2 técnicas, vai falar 3G, vai falar 4G. Depois você tem o transceptor do Wi-Fi, concorda que tem mais um no seu celular, tem o Wi-Fi, está falando aí, tem um outro transmissor receptor de Wi-Fi. Fora isso, ele tem um terceiro, que é o do Bluetooth. Se você liga os 3 ao mesmo tempo, você já imaginou qual que é o diagrama de irradiação só do seu celular? Nossa, é mesmo, cara. Você já parou para pensar nisso? Vai ver os estudos. Cara, tem vários estudos publicados a respeito da radiação, mas aí os caras fizeram um trabalho que, em função da potência que é irradiada a partir dos transmissores do seu celular, se você não ficar constantemente pendurado no celular, aquilo não vai te afetar. É lógico, você sempre tem que mitigar o risco aí. Aliás, tem um risco, né? Você tem que mitigar essa situação. Então, a primeira coisa, e tem estudo para isso. E aí um monte de gente caiu de pau, me lembro, no 3G. Nossa, o 3G vai destruir as células do cérebro das pessoas. Nossa, cara, um monte de... Cara, eu mesmo na época fiquei, caramba, será que é isso mesmo? Pô, mas eu sou um profissional de telecomunicações, pô, eu estou no meio desse troço todo. Aí, cara, passou, implementaram a tecnologia, cadê? Ninguém mais falou mais nada. Depois veio o 4G, a mesma história. 5G, cara, se você olhar o 5G agora, a história vai se repetir. Tá? Eu tenho aqui, é a pena que a gente está no Instagram, senão eu ia mostrar para você como é que está o mapa, porque em tempo real eu consigo achar todas as torres do mundo que já tem tecnologia 5G. Isso em tempo real, porque a gente tem organismos que controlam isso. Por exemplo, aqui no Brasil, eu abro o mapa aqui, eu vejo tudo quais são as operadoras, quais são as antenas, onde elas estão. Ô, Romero, se você quiser virar o celular para você apontar, para o pessoal ter uma ideia, também dá para fazer, não tem problema. Depois você volta para aí de novo. Vou ter dificuldade, depois eu vejo aqui se eu consigo fazer. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Tá. O que vai evoluindo nessas tecnologias, né? Então você vai evoluindo algumas tecnologias anteriores, a parte de voz era comutação por circuito. A parte de dados, tudo bem, era comunicação e ia sendo comutado por pacotes. Agora a gente está evoluindo para comutar tudo por pacotes. No 4G, por exemplo, eu trabalhava com uma empresa de Campinas que a gente só usava dados, eles não tinham voz. Porque quando você trabalha com rede celular, cara, a rede celular é bem simples, cara. Vou até, para você que está acompanhando a gente nessa noite, eu vou dizer o seguinte. Você tem o seu celular, que é o seu dispositivo terminal de comunicação. Esse seu celular ele tem um endereço, ele vai falar... Sabe essas antenas que ficam penduradas nos prédios? Você pode ver que elas têm 3, elas apontam, você pode ver que ela é um conjunto que aponta para 3 direções, porque ela pega um diagrama de radiação de 120 graus. Então, a gente chama isso de setor, né? Então,
isso é o nome dessas antenas, desse conjunto de transmissor receptor, a gente dá o nome de estação rádio base. Então, o meu celular fala com a estação rádio base mais próxima de mim. E o meu celular, ele vai medindo a potência. Porque o meu celular, você não sabe, se você colocar aí um aplicativo, ele fica medindo a potência das estações rádio base para saber qual é aquela que tem mais, qual o sinal que está chegando mais forte. Porque aí, se por acaso, enquanto você está em movimento, você está saindo do campo de ação, perdendo potência de uma estação rádio base, o seu celular já detecta isso e ele comanda junto com a rede celular o handoff dele de uma antena para outra antena, sacou? Então as antenas estão lá no prédio, você está aqui no seu celular, você está transmitindo o seu sinal para aquela rádio base que está no terra, lá no prédio, e dali ela fala com o backbone, com a espinha dorsal, com o centro de controle, entendeu? E a partir dali tem uma divisão entre o que é dados e o que é voz. O que é voz vai para a rede pública de voz, e o que é dados vai direto para a internet ou aplicações corporativas. Tudo bem? Bom, cara, 4G e 5G. As frequências de operação vão ser praticamente as mesmas, mas com adição de algumas frequências que vão estar na banda K, na banda Ka. E acima disso. Bom, qual que é a preocupação dessas pessoas? Então, vou dizer assim, vou direto no ponto. Bom, se a gente já sabe que o nosso celular já irradia uma baita de uma... Aliás, eu estou aqui na frente do meu computador, com o Wi-Fi ligado, e eu estou tomando irradiação dos meus dois computadores, porque os dois estão no wireless, eu não sei se você sabe, tem o transmissor aqui, eu estou tomando radiação dos meus dois computadores, fora esse celular que está aqui na minha frente. Você já parou para pensar no banho de RF que eu estou tomando aqui? Nossa, pra caramba. Ninguém discute isso, cara. Ninguém vai lá ver os estudos. Pô, como é que fica... A pessoa fica 5 minutos, 10 minutos com... Por isso que eu uso, ó. E quando eu vou para o quarto, meu conselho é coloca em modo avião seu celular, porque ele fica conversando com as estações rádio base do seu celular. Você não percebe, mas ele está trocando informações, porque ele se autentica e a todo momento ele fica mandando mensagem de keep alive para a estação para dizer que ele está vivo, entendeu? E aí, cara, eu sempre digo o seguinte, entrou no quarto, não tem mais nada para fazer, vai lá e coloca em modo avião, pronto, aí corta os transmissores, aí não tem mais transmissão. A outra coisa que eu uso, fone de ouvido sempre, cara, sempre que posso. Eu estou na rua, às vezes não vou conseguir usar o fone de ouvido. Mas, cara, é impressionante como, com o passar do tempo, você com o fone de ouvido, aqui, com o celular aqui na orelha, cara, como vai modificando esse diagrama de radiação do seu cérebro. É interessante, cara. Então, vou colocar o notebook no colo e começar a trabalhar com ele, esquentar toda a sua perna, quer dizer, também já é um problema. Cara, olha só, tem gente que fica descendo, mas eletromagnetismo, nossa, eu vi uns absurdos, nossa, que eletromagnetismo, uma coisa perigosa. Eu virei para a pessoa que me perguntou, meu amigo, você emite radiação eletromagnética? Como assim, Valmir, você emite radiação eletromagnética? Eu falei, sim, senhor, cara, você não é só uma organização bioquímica, você é uma organização eletrobioquímica, porque o movimento do seu sistema motor é todo elétrico. Enquanto o sistema imune é bioquímico, a parte motora, a maneira, sinais, o sinal luminoso, sabe, do sol, sabe, a luminosidade, você enxerga o quê? Você enxerga ondas eletromagnéticas. Se você detesta a onda eletromagnética, tudo bem, eu vou ficar cego, que eu não vou... Cara, tudo está fundamentado no eletromagnetismo. E essa luz que alcança os seus olhos, que é codificada e vai pelo seu sistema nervoso e chega aqui atrás do cérebro para dar o display das imagens, tudo isso é elétrico e tem protocolo. Por detrás de você, por detrás de mim, tem uma tecnologia, cara. Sabe, quando você começa a estudar o corpo humano, quando você começa a estudar, pera lá, como é que uma imagem se forma dentro do cérebro? Como é que a imagem alcança a retina? Aí você começa, não, pera lá, isso aqui é tudo eletromagnetismo. Como é que a vida se desenvolveu então? Então você começa a perceber que tem alguma coisa inteligente por detrás de tudo isso. Bom, vamos falar do 5G rapidamente. O 5G basicamente vai usar as mesmas frequências. Está usando até frequência de televisão. Estou olhando aqui 700 MHz, 800, vai usar 900, 1700, 1800. Vai utilizar as bandas de 1900, 2000
1.100 MHz, 2.500 e adicionalmente vai para o 3.5, 28 GHz, 37 GHz, 39 GHz, que já é banda KUK, cara, que a Hughes e outras empresas já usam aí satélites. Se você for lá no site da Hughes, você pode comprar, colocar sua anteninha de satélite, apontar para um satélite e você vai ter recepção de 10 MB de internet, cara. As zonas rurais do Brasil, cara, que não tem internet, você acha que a internet chega lá como? Chega por satélite, cara. E aí? Ninguém está falando nada. Aí tem lá o Elon Musk que botou um monte de satélites ali em órbita, né? Que todo mundo vê, vira e mexe, os caras vê aquele trem de satélites. Tudo bem, vai ficar uma coisa feia lá no céu. Mas, cara, ali não tem papo de 5G ali. Ali simplesmente os caras estão operando na banda KA, acho que na banda KA ou na banda KA, vai ter as estações de terra, entendeu? E depois dali é que o sinal vai splitar. Mas percebe, hoje... Mas essa é mais forte que a 5G, então, essa aí que você está falando. Não. Veja só, é que nos satélites da Hughes, por exemplo, são geoestacionários. O que é um satélite geoestacionário? Ele está a uma órbita a 36 mil quilômetros de distância da Terra, que é nessa órbita que você consegue fazer com que o satélite acompanhe a rotação e dê a impressão que ele está parado lá no céu. Tudo bem? É aí que acontece. Você tem uma limitação, cara, porque você fica apontando a sua antena para um satélite que está numa direção lá no céu. E aí que acontece? Você tem o atraso, o delay, porque por o sinal seu se propagar, sabe, o sinal eletromagnético, ele se propaga à velocidade da luz. Se o satélite está a 36 mil quilômetros de distância, você faz uma continha simples, divide isso pela velocidade da luz, vai te dar uma propagação de 125 minutos, 125 milissegundos, só para você subir no satélite. Depois você desce, leva mais 125 minutos para descer. Aí depois mais 125, no mínimo, você vai tomar um delay só de satélite, de propagação de mais de 500 milissegundos. Qual que é a ideia do Elon Musk? Botar satélites em baixa órbita para diminuir pra caramba esse delay, entendeu? E fazer a mesma coisa que você faz em rede celular, em que a sua estação de terra fica controlando o handoff entre um satélite e outro. Então os satélites vão passando, porque eles não estão em órbita geoestacionária, vai passando um atrás do outro, e aí ele vai controlando, e aí vai ter uma rede que tem por trás, uma inteligência que tem por trás de tudo isso, que vai controlando esse handoff. Puxa, estou perdendo o sinal desse satélite, eu tenho que mudar por próximo, sem que com isso eu perca a minha conexão. Igualzinho rede celular. Você não está se movendo no seu carro, você perde a conexão, você nem percebe que você mudou de uma antena para outra. É a mesma parada que vai funcionar com a Starlink do Elon Musk, e ele não foi o primeiro que teve essa ideia, não, porque a Hughes, no consórcio, eles tiveram no mundo todo. Tá legal? Mas, enfim, acabei de te mostrar no 5G, pera lá, vai usar as mesmas frequências. O que muda? Vai mudando o quê? Por exemplo, modulação. Modulação, sabe? Modulação é a maneira como você injeta o sinal dentro de uma onda portadora. E aí é o seguinte... Milimétricas, né? São ondas milimétricas o nome disso, né? Não. A gente está, olha só, a gente já opera nesse espectro, para sua informação. A gente já opera nesse espectro que é ondas que vão de 1 a 10 milímetros, que estão um pouco acima de micro-ondas e abaixo dos infravermelhos. É bem distante do infravermelho. Olha só, você toma infravermelho todo dia, você não sabe, cara, que vem do Sol. E aí, o que você me diz? Que a frequência é muito mais alta. É lógico que você sente isso no final do dia, que você ficar 3, 4 horas na praia, no final do dia você não vai sentir, mas quando chegar à noite você vai ver aquele monte de queimadura no seu corpo. E ondas milimétricas, elas são muito maiores do que as ondas o comprimento de onda milimétrico, eu acabei de falar, de 1 a 10 milímetros. Cara, o infravermelho é muito menor do que isso. E depois daí você vai subindo para a luz visível, depois você vai chegar para o ultravioleta, vai caminhar para o raio-x, gama, e o raio-x, que você vai lá no médico, toma dose de raio-x. Eu tenho um amigo meu que ele é técnico em raio-x, fala, Valmir, eu me aposento cedo. E aí, como é que percebe? Na verdade, eu acho que tem muita desinformação nessa história. Mas a preocupação maior, já para ir direto, para não ficar enrolando do 5G, é o seguinte.
Com o advento do IoT, que é o Internet of Things, a internet das coisas, ou IoE, que ele chama Internet de todas as coisas, qualquer instrumento, qualquer coisa na sua casa, você vai chipar ele, você vai poder controlar, ele vai poder mandar informações. Isso aí essas tecnologias chama de M2M, né? Machine to Machine, você pode ser M2M to H, Machine to Machine to Human, enfim. Ou seja, tudo quanto que é objeto, cara, na sua casa, televisor, geladeira, controlador, você vai usar sinais de sensores. Por exemplo, eu quero colocar um sensor de ruído no meio da rua, porque eu quero controlar o nível de ruído da minha rua, eu quero controlar a temperatura. Ou seja, tudo que você puder fazer para controlar, por exemplo, tráfego, ruído, gases, poluição atmosférica, você vai poder colocar sensores espalhados na região urbana e esses dispositivos eles vão mandar mensagens atualizadas de como é que ele está aquela medição naquele determinado ponto, naquela determinada rua, que vai para vários mapas. E isso vai servir, por exemplo, para os governantes tomar decisões. Decisão com relação ao trânsito, com relação a ruído, você tem que fazer alguma... por que eu tenho tanto ruído numa rua que é residencial? O que é? Tem indústria lá? O que tem naquela parada? Então, na verdade, cara, isso que é o IoT vai explodir. E aí, a rede 4G, ela não suporta, o máximo que ela suporta de conexões por quilômetro quadrado é da ordem de milhares de dispositivos. No 5G, isso vai subir para milhões. Nossa. Esse é o ó do Borogodó. Aí o que acontece? Nesse caso, os caras vão poder colocar antenas penduradas em postes. Sabe essas antenas, essas estações rádio bases que antes você via nos prédios? Você vai continuar tendo elas nos prédios, mas eles vão colocar agora células dessa, vão colocar rádio bases dessa, não, penduradas nos postes. E aí é lógico, a preocupação de todo mundo, meu Deus do céu, vamos pendurar um monte de estação rádio base nos postes, nas ruas. Por quê? Para aumentar o nível a quantidade de conexões, de tal forma que você permita a comunicação homem-homem, comunicação homem-máquina, comunicação máquina-máquina, para você ter um mundo, cara, em que você tenha uma melhor visão do que está acontecendo nesse mundo. Cara, isso já acontece hoje, tudo bem? Então, essa é uma das preocupações. Puxa, eu vou colocar a antena, aquela radiação magnética vai me afetar. Aí eu fico perguntando, ninguém pergunta da porcaria do Wi-Fi que está na casa dele. Eu tenho um amigo meu que ele botou um router com um amplificador que tinha uma potência. Não, eu preciso que meu sinal alcance toda a minha casa. Eu falei, cara, você vai matar o seu peixe, essa área de peixes aí. Sério, você vai lá no Centro Ifigênia, cara, você compra aqueles routers de Wi-Fi, você compra até repetidor. Repeater, né? Eu mesmo aqui na minha casa eu tenho um repeater que vai pela rede elétrica. Eu mando o sinal pela rede elétrica para alcançar, porque aqui são 2 andares. Então, o meu router está no andar de cima. Aí, para o andar de baixo, via onda eletromagnética, não fica legal. Aí eu botei para mandar pela rede elétrica. E aqui eu tenho aqui um transmissorzinho aqui debaixo de mim, mandando radiação eletromagnética. Cara, já estou aqui antes que esse troço. Eu daria frito, estaria morto até. Então é assim. Basicamente, cara, esse negócio do 4G, do 5G, a maior preocupação mesmo, cara, está relacionada às antenas que os caras vão começar a colocar nos postes e nas ruas. Mas, cara, a gente está no Brasil. O 5G nem sequer aconteceu. Tem, por exemplo, tem gente que associou 5G com coronavírus. Vamos pegar lá o caso da Coreia do Sul, um dos primeiros países que fez deployment completo do 5G. Você vai lá no mapa, cara, os caras já tem, todo mundo tem celular 5G. Quem é que tem celular 5G no Brasil? Ninguém tem. Entendeu? Os deployments estão começando a acontecer agora. E o pessoal fica conectando uma coisa que não tem nada a ver. Porque você olha, os caras vão usar as mesmas portadoras. Né? Agora mesmo no Brasil, quem que vai sair? O brasileiro não tem dinheiro. Quem que vai ser a companhia de celular que vai sair botando nos postes, porque é uma briga para você brigar com as companhias de eletricidade para você ficar instalando coisa em poste. Os caras eles querem aproveitar, cara, esse agrupamento de portadoras, novo tipo de modulação, para aumentar a velocidade do seu celular, vai aumentar a velocidade do meu celular.
É isso que as operadoras querem fazer no primeiro momento. E provavelmente nos bairros mais nobres, eles vão começar a colocar uma anteninha aqui, outra ali na rua, mas lembrando, cara, e lembrando para você que nos acompanha hoje, não adianta você só colocar a estação rádio base pequenininha ali no poste da rua. Você tem que ter cabo de fibra ótica. Olha só, você tem que infraestrutura nessa parada toda que ninguém sabe, só o pessoal de telecomunicações que sabe o que eu estou falando. Você tem que passar, cara, desde o backbone, você tem que passar uma baita de uma infraestrutura de telecomunicações de fibra que vai conectar nos postes essas estações rádio bases. Imagina na sua casa, você tem lá, eu tenho uns 2 ou 3 repetidores, você usa por wireless, mas você podia conectar por cabo internet, não é verdade? E aí você espalharia o sinal por toda uma casa grande na sua casa. Né? Eu trabalhava na TIT, que foi a penúltima empresa que eu trabalhei, cara, eu trabalhava em operações. Eu era responsável pela América Latina, África e Oriente Médio, só para você ter ideia. Só ir lá no LinkedIn que você vai achar meu currículo lá. Cara, e a gente em grandes fábricas, os caras espalhavam uma porrada de transmissores de celular, de Wi-Fi, cara. Por quê? Porque os caras queriam que toda a produção de carros, né? Que um gasto com infraestrutura para você fazer cabeamento, para passar cabo internet, era alto. Então, às vezes, era mais fácil você colocar uma plaquinha Wi-Fi e pronto. E aí você captava o sinal de um daqueles transceptores, daqueles repetidores que estavam espalhados, e aí conectava tudo com fibra. Isso no ambiente de fábrica já acontecia, cara, há muito tempo. Há muito tempo. Agora, os caras sacaram a ideia, cara, vamos replicar esse troço, agora que a tecnologia evoluiu, vamos botar isso no meio da rua. Há 2 anos atrás, ali em Butantã, na empresa que eu trabalhava, que era responsável pela parte de engenharia de soluções, a gente montou numa rua, botamos um monte de pequenas antenas de Wi-Fi para fornecer Wi-Fi de graça para as pessoas que andavam naquela rua no Butantã. Então, olha só, a gente já começou esses experimentos antes mesmo de surgir o 5G. Caramba, olha isso. Cara, então isso assim, eu acho que eu falei demais aqui, eu vou só cortar aqui e passar a bola para ti, mas só para lembrar que talvez, no meu ponto de vista, o maior perigo nesse momento é o uso abusivo que a gente faz do celular. Você do seu celular, eu do meu celular. É impressionante. Olha, você tem que lembrar que tem 3, 4 receptores no seu celular, cara. E se você deixar todos eles ligados, todos eles estão irradiando energia eletromagnética. Bom, é isso. Bom, Romero, você deu uma aula e tanto para nós aí, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida para perguntar para o Valmir, por favor, fique à vontade. Ele está aqui para tirar as dúvidas. Ô, Valmir, mas por que dizem, então, a respeito de que vai aumentar muito a preocupação com a saúde das pessoas com relação a índices maiores de câncer, problemas genéticos, problemas de ordem orgânica? Por que todo mundo tem colocado esse maior problema com relação até para os políticos não aprovarem esse sistema de implantação no Brasil? Por que está sendo... Olha, primeiro, olha só, vários países já começaram o deployment disso, isso não tem volta. Essa história que você está falando, quando teve o 2G, quando teve o 3G, inclusive o 1G, que era aqueles tijolões, todo mundo tinha essa mesma discussão. Nossa, o que isso vai fazer mal para a saúde? Aí um monte de estudos em cima disso. Claro, cara, radiação magnética, dependendo da potência do sinal, claro que vai fazer mal para a saúde das pessoas. Se você ficar pendurado o dia todo no seu celular, vai fazer mal para a sua saúde, cara. Entendeu? Você não vai ficar com o seu celular o dia todo. Eu desconheço alguém, certamente pessoas já tiveram problemas de câncer, mas gente que ficava pendurado no celular dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu já vi um caso ou outro, porque tem casos de estudos. Mas voltando ao 5G, no Brasil vai acontecer esse deployment, porque acho que as frequências, estava a discussão sobre o espectro de frequências, quem eram os operadores que iam utilizar, então a gente está nessa fase, ainda estamos na fase, o rollout ainda não começou, cara, vai começar. Eu sei que acho que a Claro, a TIM, São Paulo, os caras já andaram fazendo alguns experimentos. Isso vai começar, eu vou dizer para vocês, isso é um caminho que não tem volta, cara. Vai, porque já está acontecendo em outros lugares. Não tem como. O que vai acontecer é que as pessoas vão ter um estudo mais, se começar a surgir algum tipo de problema da saúde humana, certamente os caras talvez vão parar. Mas olha, aliás, vou até dar um passo atrás. Nessa mudança do 4G para o 5G, tirando a história de você instalar estações rádio base, por exemplo, nos quarteirões, se isso continuar lá nas torres que estão lá em cima, não muda nada, cara.
de uma tecnologia para outra. A única coisa que vai mudar é a velocidade, justamente por conta dessa história, tipo de modulação, que é 256, que é AM, dupla banda, sabe, modulação em amplitude, quadratura. Bom, não vou entrar nessa parte de termos técnicos aqui, porque isso aí é a coisa que vai chatear pra caramba. Não é o nosso intento aqui, para ficar entrando em papo técnico. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente vai se utilizar da tecnologia para a gente aumentar a velocidade de transmissão. Você já pensou? Você pode chegar até a ter velocidade de 1 giga no seu celular, de download, cara. Então, Ia ser sabe? fantástico. A aceleração de tudo o E olha, processo vai eu vou diminuir. falar para você, a pandemia simplesmente só está acelerando isso. Porque desde que começou a pandemia, o tráfego na rede, na internet, subiu 30% a 40% por conta, principalmente, das ferramentas de videoconferência. É Sim. impressionante, cara. E eu venho de tecnologia de rede, trabalhava em engenharia de rede, cara, sabe? Cara, Conheço muito bem a internet. Você vai ver até vídeo meu de 2011, se você for lá no YouTube, você vai ver eu falando sobre o modelo OSI, que é o outro lado do Valmir, não é o lado ufólogo, mas o lado do lado do Ozzy é do porque do profissional Ozzy de Osbourne? tecnologia. É do lado do Ozzy Osbourne? O modelo OSI, cara, o modelo de 7 camadas lá. Tem lá um Caramba, vídeo meu lá falando sobre o modelo OSI em 2011, hein? Mas caramba. enfim, cara, Valmir, temos uma pergunta da Ana Julião aqui, a Ana Julião Coach, ela disse, bom, primeiro a Fernanda e o Vitor, né? Um beijo para vocês aí, meus queridos. Diz que é 5G, a internet das coisas. E a Ana Julião exatamente. vem falando, não devemos deixar o celular na cabeceira da cama. E tem outra depois da Olha, Beatriz, depois eu te falo. então, se deixar na cabeceira da cama, o ideal mesmo é você deixar em modo avião. É o que eu faço. Né? Então eu vou ficar preocupado que alguém vai ligar para mim no meio da noite. Bom, então não deixa na cabeceira da cama, deixa mais distante. Deixa fora do quarto, porque você vai ouvir o som numa hora com o celular e você vai ser obrigado a levantar para ir lá pegar o celular e atender. Mas Ou deixar não do lado da cama não é nunca uma boa recomendação. Ou você deixa em modo avião, eu mesmo deixo fora do quarto aqui, onde eu moro. Eu deixo na sala, cara. E se eu deixar no quarto, eu deixo em modo avião. Então, essa é a primeira recomendação. Aí a Beatriz falou assim: 5G não é a tecnologia chinesa que eles estão forçando a barra para implantar maciçamente? Não, cara, toda a tecnologia. Qual o nome dessa menina? Essa aqui é a Beatriz Loureiro. Beatriz, é o seguinte, toda tecnologia ela é padronizada. Se tem uma coisa que tecnologia a gente manda muito bem, é que a gente sempre tem instituições, órgãos internacionais que padronizam, porque senão seria uma bagunça geral, senão todo mundo vai colocar uma tecnologia e nenhuma ia se falar com a outra. Então existe um comitê internacional que é o 3GPP, se não me engano agora, nem me recordo agora o nome do... Depois eu dou uma olhada aqui. Enfim, tem um órgão que ele especifica tudo isso. Aí os fabricantes saem atrás e começam a produzir os equipamentos. Os chineses, não tem só os chineses, tem os americanos, tem os europeus, mas o chinês, ele é muito rápido para produzir as coisas e vende mais barato. Então ele quer empurrar o equipamento dele via Huawei, né? Eu já trabalhei com o pessoal da Huawei e os caras são muito rápidos. Ou eles roubam dos outros, nesse caso, tipo, eles foram... A gente sabe disso que durante um bom tempo muito se brigou, os americanos brigaram muito com os chineses por conta de espionagem de tecnologias de telecomunicações, tá? Não estou dizendo que com isso os caras, eles aprenderam muito com tudo isso, eles aprenderam muito rápido e eu acho que nesse ponto, né, os caras estão de parabéns do ponto de vista de aprender em cima de coisas que acho que não foram tão legais no passado. Mas eles, cara, eles são capazes, eles têm uma baita de uma indústria, você vê hoje, né? Cara, hoje, praticamente 50% dos insumos ou peças vem tudo da China, cara. Todo mundo depende da China, incluindo os Estados Unidos, por incrível que pareça. Se a China parar, a gente está lascado. O mundo está lascado. A gente vai ter que se inventar, porque todo mundo levou fábrica para a China. Tá Uhum. legal? Então, assim, é por isso que a China quer empurrar, por exemplo, a China quer empurrar a tecnologia aqui de 5G para o Brasil. Não é tecnologia, sabe? Quer trazer os equipamentos dele. Olha, compra aqui de mim, compra da Huawei, sacou? Aí o Trump já conversou com o Bolsonaro e disse, olha, é o seguinte, para a gente assinar esse contrato, que eles fizeram um acordo em que o Brasil está entrando num grupo seleto de pessoas que vão trabalhar com os americanos no desenvolvimento de tecnologias na área militar, um dos acordos lá que o Bolsonaro fez com o Trump, que é o que se sabe, é que é o seguinte, olha, não compre o 5G dos chineses, compre da gente.
lógico, né? Quer ganhar dinheiro também. Né? Vai gastar dinheiro com o chinês, por que é que não gasta comigo o dinheiro? Sacou? Então, o deployment é irreversível, ninguém vai mudar isso. As preocupações maiores as preocupações maiores são com essas estações de rádio base que os caras vão pendurar nos postes, nas ruas. A China já Entendeu? comprou rede elétrica, já comprou, já entrou de parceira na Bandeirantes, enfim, a China está Cara, a entrando China em está em todo tudo lugar. quanto é lugar, porque, olha, hoje os chineses, o GDP dos caras, que é o Produto Interno Bruto, eles fizeram um Produto Interno Bruto muito maior que os Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos fizeram 23 trilhões de dólares no ano Hum, passado, os chineses fizeram 25 ou 27. Aí tem uma cara, medição de GDP. GDP é o Produto Interno Bruto, né, que e se agora com usa, essa que é a medição do... pandemia aí, o Trump está brigando feio, e ele não quer que a China lidere a economia do mundo, mas eu acho difícil Não, ele. é lógico, ele sabe disso. Olha, você vê, olha só que interessante. Um monte de empresas americanas têm fábricas na China. Olha só, a 3M, né, que fabrica máscaras, né? Pô, é, é uma das maiores fábricas, estão lá na China. Por exemplo, o negócio de máscara. Essa máscara, acho que N95, que protege, que tem um alto grau de proteção. Pô, onde que estão as fábricas? Boa parte delas estão na China. Por quê? Porque é mais barato produzir lá. Né? Uhum. E, é, e aí que acontece? A gente ficou dependente dos chineses. E aí os chineses estão querendo empurrar isso para o Brasil, mas agora, por conta desse acordo, nessa parte de tecnologia militares, que é uma coisa legal que o Brasil vai fazer parte desse grupo, vai trabalhar com os americanos no desenvolvimento de novas tecnologias. Pesquisa e desenvolvimento, teste e avaliação, é o nome do programa. Dentro desse acordo, o Trump falou, olha, você não compre dos chineses, hein? Senão você vai tomar um tapa na cara. Ô, É Valmir, isso aí, cara. o Gustavo pergunta, a China terá mesmo domínio sobre os dados das pessoas que utilizam a tecnologia? Então, é sempre uma desconfiança, porque isso é o que o Trump planta. Olha, você vai saber no meio daquele monte de chips, porque é lógico, tem um monte. Os caras desenvolvem chips, sabe, circuito integrado, de aplicação específica, né? Chama-se. Por quê? Para poder você reduzir, cara, você reduzir o tamanho de placa de circuito impresso. Então você tem, digamos, você tem um órgão que definiu toda a padronização daquela tecnologia, tipo de modulação, quantidade de canais, enfim, sabe? Quais são as frequências que vão ser utilizadas, plano de endereçamento, blá, 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 blá. E aí é o seguinte, aí o pessoal sai construindo, e aí cada um vai desenvolver. Ele pode comprar um chip de uso geral, ou que os caras, todo mundo desenvolve seu próprio chip para você aumentar o nível de integração. E aí que mora o perigo. O que os caras vão colocar lá dentro, que em algum momento pode, por exemplo, ficar monitorando informação não autorizada. Aí ninguém sabe, É, cara. exatamente. Tem uma pergunta que fala sobre isso. Com 5G seremos 100% monitorados? A Fernanda Cara, Guida pergunta. para sua informação, se a gente hoje, você já é monitorado. Todo mundo fala, vamos chipar a gente. Cara, você já está chipado, porque se você carrega algum celular para cima e para baixo, todo mundo já está te monitorando. Então, para sua informação, você não é tão monitorado, cara, que, por exemplo, até 2 anos atrás, que eu estava trabalhando em ferramentas para fazer geolocalização, essas coisas, a gente ainda estava evoluindo, as operadoras ainda estavam evoluindo isso, e nem era preocupação delas, porque isso é uma cacetada de dados, cara, é milhões de dados, você não sabe a quantidade. Eu tenho aqui arquivos aqui que eu usava de teste, você não sabe a quantidade, você tem que ter big data, você tem que ter redução, você tem que coletar dado por amostragem. Para você ficar monitorando isso, cara, isso consome muito dinheiro. Mas eu vou dizer para você o seguinte, que a rede hoje, com o que ela tem, ela já te monitora em qualquer... no 3G, no 4G, você já está monitorado, cara. Inclusive, você está parado na sua casa, daqui a pouco você começa a receber a ligação não, a ajuda eu chamo de Guga, né? Porque ela fala com você, posso te ajudar, não sei o que você precisa, não sei o que, né? Você está do nada, daqui a pouco o telefone fala com você. Do nada, assim. Então você percebe que tem alguma escuta ali no meio de tudo Não, isso. não, mas aí tem muito mais a ver com com o teu sistema operacional que está rodando no seu celular, porque o seu celular tem um sistema operacional, que pode ser Android, pode ser um iOS, pode ser o,
antigamente tinha o Windows Mobile, né, que nem quase ninguém usa. Então eram os três sistemas operacionais. E aí você tem um monte de ferramentas que podem, por exemplo, que nem no Google aqui, eu posso falar, eu posso fazer uma busca, em vez de escrever, eu vou lá, aperto o microfone, falo um nome, ele faz a busca para mim. Então, na verdade, você tem que tomar cuidado com as instalações que você faz no seu celular, porque aí é uma responsabilidade sua, não tem nada a ver com a rede. Na rede ninguém vai te monitorar. Outra, se você está numa aplicação fim a fim, como é o caso do WhatsApp, eu vou te falar isso por causa do protocolo TCP/IP, estamos falando de conexão fim a fim. Essas conexões são tudo criptografadas, entendeu? Ela é de celular até o servidor, não passa pela rede. A rede só vê uma bagunça de dados que ela não sabe descobrir o que é. A função dela é transmitir e receber aquilo. Você não tem como decodificar ali, sabe? Você teria que colocar um analisador de protocolos. Cara, isso eu posso fazer. Eu baixo aqui no meu computador, tem um analisador de protocolos, né? Pô, baixo o analisador, habilito o meu coleta, né, captura de dados, eu vou ver uma confusão de dados que eu não consigo entender, cara. Por quê? Porque a aplicação, no nível mais alto, ela já criptografa os dados. Então, quem tem que se preocupar com isso? Não é a rede, cara, não vai descobrir, não vai abrir para descobrir informações sobre a sua pessoa, cara. Porque isso tudo, se você está, por exemplo, usando o WhatsApp, você pode ficar tranquilo. Aquilo está tudo sendo criptografado, cara. Sua comunicação é criptografada. Assim como o Telegram também, né, Valmir? O Telegram... Exatamente. Porque é fim a fim, sabe? É no nível mais alto. Enquanto no nível mais baixo você olha para a rede, você pensa, se você olhar naquele modelo OSI que eu coloquei, é nível 1, 2, 3, 4, é sempre. E a comunicação minha e sua está no nível de aplicação, é na camada 7. Então, é nessa camada 7 ou camada 6, que a gente encripta os dados e isso acontece nas pontas, desde no seu terminal aqui, com o servidor que você está falando aqui, do seu terminal com o servidor, e depois que fala com outro terminal, tudo isso é criptografado nesse nível muito mais alto. Então, acho que sempre, cara, você tem que se preocupar com aquilo que você instala no seu celular. Se você recebe alguma mensagem SMS que vem com alguma coisa estranha, não clique, porque de repente você pode instalar algum, algum vírus, algum programinha pequeno que vai ficar coletando dados do seu celular. Algum malware também, né? Sim. Valmir, a gente está correndo o risco, por exemplo, de um hacker invadir um sistema de segurança americana ou chinês, o que quer que seja, e promover aí, de repente, um envio de mísseis? Não. Não, cara. Eu Primeiro, já envio ouvi... de mísseis. Não, envio de. Ó, cara, não. O hacker pode invadir um sistema de computação, por exemplo, do Pentágono, de alguma instalação. Mas são computadores, não a rede. A rede vai fazer a função dela, que é conectar você com uma determinada destinação. Entendeu? A função da rede é apenas estabelecer uma conexão e desconectar depois. Entendi. Bom, Nada a Valmir, ver. então esse papo do 5G a gente conseguiu esclarecer, né? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho que todo mundo aqui já colocou um pouco do que tinha de ideias, de dúvidas, né, com relação ao 5G. Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. E eu queria falar para você a respeito disso que eu te mandei hoje aí, né, que os militares agora já estão assumindo que os UFOs já apareceram, que estão por aí. Isso já saiu na É, CNN, já saiu... A gente já sabia disso faz muito tempo. Agora o pessoal já está é, declarando. Isso pode olha, implicar em quê? Na quebra de padrão, de conceito religioso, um monte de coisa, né, Valmir? olha só, isso apenas ratifica aquilo que já aconteceu, que já vem, olha, isso aí já vem desde, acho que 2017, desde 2017. Olha só, eu fiz uma apresentação que eu estava falando sobre a história do Nimitz, que ocorreu em 14 de novembro de 2004, que é uma dessas filmagens aí, entendeu? Isso aconteceu no Nimitz, que estava lá na costa oeste dos Estados Unidos, fazendo exercícios, né, navais, quando os caras viram quando dois é, é, F-18, né, Hornet saíram para caçar um determinado objeto e viram que tinha lá um objeto num formato como se fosse cilíndrico, né, cara? Deixa eu até ver aqui, nem me lembro que eu tenho aqui da minha apresentação. Só um instantinho. Bom, esse foi o primeiro, tá? Que foi o
Só uma curiosidade, eu quero matar aqui uma curiosidade aqui. Exatamente, tinha um formato cilíndrico. E o outro, cara, aconteceu com... Isso foi em 2004. Depois eu estava mostrando uma outra, fiz uma outra apresentação, em que em 2017, acho que foi em 2015, cara, aconteceu a mesma coisa com o USS Roosevelt, que era um outro porta-aviões. Esses 3 vídeos, que são esses vídeos que foram, digamos assim, foram desclassificados agora definitivamente, que agora é o Pentágono. No ano passado, quem falou isso foi a Marinha. Não sei se você se lembra que a Marinha, no ano passado, publicou que de fato aqueles vídeos eram verdadeiros, mas que eles não sabiam que aqueles vídeos eram verdadeiros, ponto número 1, que aquilo não representava uma ameaça aparente para os Estados Unidos, e terceiro, que eles não sabiam o que era aquilo ou quem pilotava aquelas coisas. Então, é isso. E agora, mas aqueles vídeos, na verdade, acabaram saindo vazaram do Pentágono, né? Daquela história do Louis Elizondo. E agora foi legal, porque agora foi o próprio Pentágono que ratificou, ele simplesmente apenas ratificou aquilo que já tinha sido dito antes, cara. E é interessante, né? A minha curiosidade cara, a gente está no meio de uma pandemia, né? Nos Estados Unidos já morreram acho que mais de 50 mil pessoas, né? E no meio dessa pandemia, essa notícia é curioso, não é não? Você fica pensando, por que será? Estão aproveitando enquanto as pessoas estão em casa? Não, tem que ter uma motivação, concorda? Não ia sair no meio de uma situação dessa, alguém não ia simplesmente tomar a decisão, olha que legal, sabe uma coisa, desclassificar, olha, o que vocês acham de a gente publicar isso aí? Pois é, pois é. Tem alguma motivação, né? Que motivação é essa? Essa vai dar pano para manga, porque as pessoas vão pensar qual que é a motivação que tem por detrás disso. Alguns poderiam pensar, será porque o nosso contato com eles está próximo? Porque eu ando acompanhando as notícias e começou uma troca nos bastidores, né? Uma troca de diálogos entre essas nações mais desenvolvidas, né? Sobre a possibilidade de começar aos poucos liberando a informação a respeito dos discos voadores, porque eles liberam a informação e depois mede, sabe? Mede a temperatura para ver. Espera um pouquinho, deixa eu soltar isso aqui e vou medir a temperatura para ver o que acontece. Aí, quando as pessoas percebem que a população assimilou, aí eles liberam mais uma informação. Então, é como se em doses homeopáticas os caras fossem abrindo os arquivos, saca? De tal forma que, em vez de você dar sabe quando você dá uma coisa de chofre, uma pancada, que a pessoa não vai entender, cara. Se você vai soltando aos poucos, a pessoa no primeiro momento, com aquela pequena informação, ela vai começar a digerir e os caras começam a medir como é que é a aceitação daquilo. E os caras vão fazer pesquisa. Ah, puxa, não, olha que legal. Não, agora com o avanço da tecnologia, a gente agora já sabe que existem planetas orbitando em outras estrelas mais próximas, já estão pensando até em terraformar Marte. Por que não? Por que não pode existir outras civilizações no universo? Legal, aí começa a formar uma opinião global em cima disso. Aí os caras soltam mais uma informação, saca? E vai conscientizando. Então, acho que eu entendo, no meu ponto de vista, tá? Isso aqui é minha opinião pessoal, que essas pessoas, devagarinho, é que a pandemia apareceu no meio dessa parada toda. Mas eu achava que até 2023, cara, a gente teria muitas surpresas com relação a essa história de vida extraterrestre. Se você olha aquele relatório de 2013 de Davos, tem lá um relatório de risco global, e que todo ano, quando os caras se reúnem lá em Davos, esses caras das elite, da elite, aliás, já estamos com 4 minutos, né? Vai acabar a live aqui, né? 4, 5 minutos. Daqui a pouco vai apontar o restante. Não, é bem rapidinho. Esses caras soltaram um relatório e lá eles falavam do fator X, do fator X. Tinha 5 fatores X lá, tinha 5 coisas que os caras estavam investigando. Vamos só um minutinho. Acabar, não tem problema, a gente começa outra live, porque a gente vai dando um pouco mais de sequência, se não tiver problema, só para a gente definir um pouco com mais tempo. Eu tenho mais uns 15 minutos. Não, mas é só para fechar. Esse negócio do Fórum de Davos, você baixa na internet esse relatório, eu tenho ele aqui baixado, tá? Ele mostra
tem 5. Um deles é falar sobre geoengenharia, o outro falando, tinha geoengenharia, tinha a parte de remédios inteligentes, desses novos remédios, dos nootrópicos, né? E tinha a parte, cara, da descoberta da vida extraterrestre em um horizonte de 10 anos. Pô, isso foi em 2013, estamos falando de 2023, está próximo, entendeu? Eu acho que parece que finalmente essas pessoas vão começar aos poucos desclassificando essas informações e vai educando a humanidade. Eles vão medindo, solta um pouquinho, mede a temperatura. Digeriu, aceitaram, vamos subir para o próximo nível, solta mais um pouquinho. E vai embora até o dia que isso seja plenamente desclassificado. Porque a gente tem um caso prato aqui que foram documentos tão ridículos que eles soltaram, né? Dentro da quantidade exorbitante de vídeos, de documentos, de desenhos, de relatos das pessoas que fizeram todo esse documentário sobre a Operação Prato, aqui no Brasil, e muito pouco se soltou lá de dentro do governo. Então, você vê que o pessoal está segurando uma onda, né? Está segurando mesmo as informações aí. Você pega, não é só. Se você, olha só, o pessoal fala muito da Operação Prato, fala muito do caso Varginha, mas ninguém fala do caso Feira de Santana, que aconteceu um ano antes do caso de Varginha, que envolveu o Exército, né, que caiu lá na Bahia. O que rolou lá? Um OVNI, né, você lembra da história do que caiu lá acho que foi em Feira de Santana, na zona rural, e uma nave pequena, com uns 2 metros, 3 metros, cara, de diâmetro. E eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia, então o meu foco é que tipo de sistema de propulsão, que acho que porque é a única coisa que falta, né? A discussão hoje enquanto que a gente usa sistemas de propulsão que viajam de modo linear no espaço, né, agora a discussão é sobre sistemas de propulsão, esses são baseados a reação, agora são sistemas de propulsão baseados em efeito de campo, que você come o espaço, que você comprime o espaço e aí você consegue cruzar grandes distâncias em praticamente em um tempo muito pequeno. Então você, em vez de viajar linearmente, já teve essa desconversa, é como se o espaço passasse por você. Você simplesmente vai comprimindo espaço na frente e você vai caindo numa distorção. O chamado buraco de minhoca, né? Também, mas nesse caso é você que está gerando essa distorção. É a nave, cara, através de campos gravitacionais, e ela vai gerando essa distorção no espaço-tempo, né? Se você parar para pensar. Vai cair a live aqui, mas a gente continua na outra, só para a gente finalizar um pouco o nosso papo, tá bom, Valmir? Então, Valmir, a gente encerrou, continua falando um pouco sobre esse caso, porque é bem interessante mesmo, essa história de Feira de Santana, que eu não conhecia, não. Esse caso foi acontecendo em Feira de Santana, cara. Eu tenho até uma apresentação, eu tenho um monte de apresentações, né? Porque eu sempre, quando eu falo desses casos, você sabe como é que a gente vai ficando cabelinho branco, a gente vai ficando meio com a memória duro de lembrar das coisas, né? Vamos fazer uma outra hora no YouTube para isso, para você mostrar isso também. Deixa eu pegar aqui o caso de Feira de Santana, que foi em 85, cara. Deixa eu 95. Não. Romero, enquanto você procura aí para a gente ganhar tempo também, o que você tem a dizer sobre os computadores quânticos? É o próximo passo, cara. Cara, coisas que mesmo os computadores mais poderosos, por exemplo, eu me lembro dos caras tentando resolver esses dias, estava acompanhando uma discussão sobre, acho que um computador da IBM, eles fizeram um computador quântico lá. Só que esses computadores quânticos são enormes pra cacete, é muito dinheiro para construir um troço desse. E eles têm supercomputadores. Eu me lembro que eles tinham lá uma equação, ou seja, tinha algum modelo matemático que eles tinham lá, que se levaram com supercomputadores, levariam quase, sei lá, 10 anos para buscar as possíveis soluções ou a solução. Botaram num quântico, ele levou horas, cara, para resolver aquilo ali. Eu estava vendo isso aí, assim, instantâneas, ele resolve, né? De forma instantânea, isso aí. Olha, eu me lembro que na faculdade, cara, estava fazendo tecnologia em telecomunicações no primeiro ano de faculdade. Já dava aula, cara, naquela época que tinha autorização para dar aula. Eu dava aula para o colegial. Eu me lembro, cara, que eu cheguei na aula e tinha o meu professor, ele era formado em engenharia eletrônica, né?
e ele tinha um PhD em fibras óticas. Ele trabalhava na Unicamp. E aí ele ia dar aula sobre introdução à informática, né? Falei, caramba, cara, cara, eu já dou aula disso, né? Cara, cheguei pro cara, meu amigo, você tem que me arrumar um jeito de me liberar, que eu não vou fazer esse troço não, cara. Pô, já. Aí eu falei, pô, mostrei minhas credenciais, porra, cara, já trabalho com isso há séculos, cara, né? Eu tinha largado uma unidade, eu estava fazendo física há muito tempo, estava fazendo na Mogi das Cruzes, né? Aí o cara falou, não, não, tudo bem, o que você pode falar? Olha, ele que você deu a sugestão, você pode dar uma aula sobre microprocessadores? Eu falei, pô, ótimo. Cara, eu falei, fui de A a Z, desde o 4004 até o 486, cara, eu falei tudo sobre arquitetura de microprocessadores, sabe? E eu sempre digo para as pessoas, qualquer computador do mundo, do universo, cara, vai ter sempre três barramentos, que é o barramento de dados, barramento de endereçamento e barramento de controle, né? Cara, qualquer CPU, qualquer computador do mundo funciona desse jeito. Mas aí o que vai modificar, cara, é a quantidade de dados que vai ser no barramento de dados, né? Por exemplo, hoje quando a gente fala de computadores de 64 bits, a gente fala que é o barramento de dados, cara, que é de 64 bits. Sempre é o barramento de dados. Na minha época era de 8 bits, cara, 8080, 8085, 8086. E aí o que vai acontecendo? É a maneira como ocorre o processamento dessas coisas, processamento em paralelo, pipeline, processamento especulativo, e isso vai evoluindo, mas isso tudo era baseado no silício. Agora não, a gente está falando de níveis quânticos, cara, dentro de uma CPU para processar esse troço tudo. A velocidade, cara, porque o que a gente começa a considerar não é só as abordagens, cara, dentro de um microprocessador para processar informação, sabe? Controle, I/O, gerência de memória, buffers internos, essas coisas todas. Não, é muito mais do que isso, cara. Velocidade, cara, também, né? E aí, você imagine só, quando você vai para o nível quântico, o que você pode fazer, cara, do ponto de vista de processamento paralelo e a velocidade que isso vai alcançar. Lógico, o sonho de todo mundo é você poder colocar esse poder de processamento, por exemplo, dentro de um celular. Esse celular que eu tenho aqui é muito mais poderoso que um 43, 41 quando eu comecei minha vida lá em 1982, que era uma baita de uma geladeira enorme, de refrigerada água. Aliás, o 45 eu estou falando bobagem. O 3081 e o 3084 da IBM. Não, você lembra da série lá do Viagem no Tempo, lá, né? Túnel do Tempo. Que tinha aqueles dois caras que estavam no túnel do tempo e ficavam indo para lá e para cá. O Doug e o outro, lembro. São gigantes os computadores dos caras, mas logicamente que o processamento devia ser irrisório, porque o tamanho para hoje é irrisório. Meu primeiro computador foi um Pentium 2, que na época tinha o Pentium 3 só, mas o melhor era o Pentium 3. Imagina, cabe 4 GB de espaço físico dentro. Nem um pendrive hoje tem isso. O celular... cara, o seu foi um computador excelente. O meu, sabe qual que era? Era um 8080 com 100K de memória principal. Não era nem mega. Não, era 100K, cara. 100K e aqueles discos flexíveis de 8 polegadas, de 5,1/4. Nossa, gente, é pequeníssimo. Sim, senhor. Não tinha nem disco rígido, cara. E eu escrevia programas naquele troço ali. Nossa, rapaz. Dava aula. E o sistema operacional, sabe qual era? Nem existia o DOS. O Bill Gates ainda estava lá na garagem inventando o DOS. Eu usava o CP/M, o CP/M, de 8 bits. Que acho que era da Thompson Research, nem me lembro o nome não me lembro agora o nome da companhia. Na época ainda. Era caro, eu estudei Basic, Fortran e COBOL. E era uma dessas coisas na época ainda. E é tudo aquele tela verde ainda, ou azul, não sei. É face de caractere. Pois é, rapaz, era uma loucura. Agora com esses quânticos na jogada aí, a gente até vê em algumas séries da Netflix que tem já os computadores quânticos trabalhando. É uma loucura. Agora imagine o nível de integração disso, por exemplo, num disco voador, numa nave alienígena. Porque certamente eles têm um computador de bordo, cara, absolutamente sofisticado. Se você pensar numa nave alienígena, cara, esses caras têm que ter sistema de navegação pelo espaço. Então, deve ter, se esses caras navegam pelo espaço, tem que ter padrão, cara. Se a gente tem padrão aqui para fazer as coisas, lá fora, de alguma forma, tem padrão. Sistemas de navegação pelas estrelas, os caras têm que ter controle de rota, por exemplo, estou indo do sistema A para o sistema B, para o sistema C tem que passar pelo B.
aí de repente o cara está cruzando de um sistema para outro, e aí de repente aquele sistema solar, por exemplo, está tendo explosões solares. O cara, aquela rota vai desaparecer no, no computador de rota, que cuida de todo o roteamento, cuida da navegação, vai oferecer uma nova rota para que aquela nave que está em curso, que está que está em andamento, né, que tá navegando, cara, que ela vá para uma rota e que ela não vai cruzar um sistema solar onde está ocorrendo, por exemplo, explosões solares, isso é uma coisa muito interessante. Então, sistemas de navegação, sistemas de comunicação, estou lendo um livro muito interessante, cara, porque, cara, esses caras usam comunicação por rádio. Eu vejo os caras do SET, inclusive teve uma época que eu até estava participando desse projeto. Cara, que é um saco você ficar analisando o dado, deixar seu computador rodando ali para ficar analisando o dado, para tentar descobrir se no meio daquilo ali tem um sinal inteligente. Você acha que esses caras usam sistemas de radiação eletromagnética? Esses caras usam uma coisa mais sofisticada, usam entrelaçamento quântico. E aí eu estava lendo um livro de um cientista que ele estava falando, pô, os chineses estão dando os primeiros passos. Cara, o nível de comunicação desses caras, ou seja, a tecnologia, é outra. Ou seja, em vez de usar uma portadora eletromagnética, eles vão, por exemplo, usar estados quânticos, vai entrelaçar uma partícula aqui, outra que está lá na PQP, e a partir dali eles vão modular a informação, vão botar a informação, modular aquele sinal, aqueles estados quânticos, e aí vai acontecer a comunicação. Então, a comunicação vai acontecer nesse nível quântico, cara. E isso não é o Valmir Costa que está falando isso, não. Isso é um monte de gente que está estudando essa parada aqui. Qual que é o próximo nível? A gente vai continuar usando o eletromagnetismo, por exemplo, em comunicação espacial? Não tem como, cara. Imagine só. Você vai para Alpha Centauri. Você vai lá para a próxima Centauri, 4 anos-luz daqui. Aí você manda um sinal de rádio, esse sinal de rádio vai levar 4 anos para chegar lá, cara. Anos-luz. Anos-luz. Não, vai chegar 4 anos. Vai levar 4 anos, porque ele vai viajar a velocidade da luz. Até depois esse sinal vai voltar, cara, 8 anos. Fala, alô! Aí você espera 4 anos. Aí o alô chega 4 anos depois lá. Aí 4 anos para voltar. Sacou? Então, as comunicações, elas não vão usar eletromagnetismo. É por isso que a gente não vê isso, cara. Então, tudo bem, os caras gastam uma fortuna lá, mas não é isso, cara. Os alienígenas, assim como nós, essas pessoas não nascidas aqui, cara, usam uma outra tecnologia para se comunicar. Então, você imagine só, uma nave dessa, cara, tem sistemas de navegação, sistemas de comunicação, sistemas de sobrevivência, um sistema de propulsão poderosíssimo baseado, sabe, que é isso? Eu me lembro que eu tive lá, eu era membro da MUFON, não sei se você conhece a MUFON. MUFON é a maior organização de estudos voadores do mundo. Cara, na MUFON, cara, eu me lembro, eu fui num congresso do GEVAER, acho que foi 2 anos atrás, foi em Curitiba, cara. Foi muito legal porque eu queria conhecer o Jean Razan, que era o diretor, até hoje ele é o diretor da MUFON. Fui lá, tirei foto com ele, falei que eu era membro, blá blá blá, que estava na universidade da MUFON, estudando lá para ser investigador de campo. E aí, na palestra dele, cara, foi fantástico, porque ele colocou um slide, cara, dizendo o seguinte, que os americanos já sabem qual que é a tecnologia que os alienígenas usam no sistema de propulsão. E aí é um único slide, domínio do espaço-tempo, cara. Nossa, tem domínio. Que é isso, cara, a gente vai evoluir para isso. A gente vai, sabe, Jornada das Estrelas? Estamos por motores de impulso, motores de dobra. Não sei se você já... porque lá os caras usam 2 tipos de motor de impulso e motor de dobra. Nossa. Velocidade de impulso, velocidade de dobra. Velocidade de impulso, você está viajando de maneira linear. Velocidade de dobra, não, você está comendo espaço, você está comprimindo espaço à sua frente. Por quê? Porque o espaço-tempo, ele é flexível, cara. É como se fosse uma esponja, sabe? Então, ele é maleável, você pode manipular ele. Mas o problema maior é você conseguir equilibrar, equalizar essa questão dessa saída com tanta violência dentro da nave, né? Não, cara, porque, olha só, quando você está manipulando espaço-tempo, a inércia ali da inércia foi para o espaço, cara. Os caras, eu me lembro de um documentário, os alienígenas provavelmente usam neutralizadores de inércia. Mas se o cara está viajando no espaço e no tempo, ele não precisa de nada disso. Porque, olha só, uma coisa é você estar viajando de maneira linear. Olha, isso não é invenção do Valmir. Você está viajando de maneira linear, digamos que dá uma parada brusca, se você não tiver no cinto de segurança, você se esborracha contra a parede do objeto. E se a sua velocidade for muito grande e você ter uma parada súbita, você simplesmente esmaga, você deixa de existir.
Tá legal? Agora, imagine, em vez de você estar andando no espaço, imagine você parado e é o espaço que passa por você. Percebeu a diferença? Você está parado, mas é o espaço que está passando. Mas isso é muito louco, Em vez de você cruzar o espaço, não, é o espaço que passa por você. Como ele pode fazer isso? Porque o cara está distorcendo o espaço à frente, cara. E ele vai caindo sempre numa distorção, caindo numa distorção. Por isso que disco voador não faz curva. Você nunca vai ver um disco voador fazendo curva. Ele vai fazer isso. Tum, 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 tum. Que barato, caramba. Ô, Valmir, tem alguma tecnologia alienígena já colocada em prática aqui Pô, no planeta? os americanos lá, Área 51, Bob Lazar. Hoje, a discussão estava no mundo, quando você olha os bastidores dos militares, hoje tem uma discussão que diz o seguinte: quando você olhar para um disco voador no céu, talvez apareça uma dúvida: será que ele é um dos nossos ou é um deles? Porque os americanos provavelmente já construíram os deles. Percebe? Já aprendeu muita Então, coisa. é assim, cara, sabe qual é o passo final para a gente viajar pelas estrelas? É um bom sistema de propulsão. Todo mundo está atrás de um bom sistema de propulsão. Cara, o nosso passo, o nosso leap tecnológico, diríamos, o nosso salto tecnológico é na hora que alguém falar assim, é porque, cara, isso é muito perigoso, cara, no dia que alguém descobrir um sistema de propulsão dessa natureza, porque você já imaginou a nação que tiver um sistema de propulsão dessa natureza, ela pode dominar o mundo. Uhum. Tá? Hoje, na parte de, quando você olha os desenvolvimentos, a parte de inovação, hoje os americanos já têm armas de raio laser e armas de micro-ondas. Eles já estão testando isso em algumas bases, das quais eles não divulgam. Você pode ir lá, por exemplo, hoje no Mundo Militar, que é um canal interessante, cara, se você tem um bom domínio do inglês, você vai achar isso na internet. Mas hoje, os americanos já usam armas usando feixes de laser ou feixes de micro-onda. Feixe de micro-onda para fritar, e aí ele já é mais aberto, frita. Por exemplo, se você tivesse a preocupação principal deles é enxame de drones. Com micro-ondas você frita o circuito de um monte daquele enxame, derruba um enxame inteiro. Ou um feixe mais centralizado já é laser. Olha só como vai evoluindo a inovação e você começa a falar, pô, daqui a pouco, cara, isso está parecendo tecnologia alienígena, né? Olha como é que está a inovação, olha como é que a gente está evoluindo rapidamente. O que a gente precisa hoje, cara, para poder viajar pelas estrelas é um bom sistema de propulsão. Descobrimos um bom sistema de propulsão. Isso vai ser um bem para a humanidade nesse momento que a gente tem que ter essa preocupação. Vai. Então, tudo bem. Então, vamos colocar isso para o público, que isso é uma tecnologia que a gente já tem. Sabe, para mim, os americanos ali, escondidos ali, sabe, nesses projetos secretos americanos, esses caras já estão 30 anos na nossa frente, 15, 20, 30. Eu me lembro daquele cara da Skunk Works lá Lockheed Martin, Skunk Works, Ben Rich. Ele dizia, olha, aqui tem tecnologias que estão 50 anos à frente, sabe, desse trabalho de americano, de extraterrestres. Existe um mundo oculto, só para fechar aqui, que você e eu, todos nós, a gente não tem acesso a esse mundo oculto. Existe um mundo das sombras. Mas não é porque talvez esse mundo quisesse ser o mundo das sombras, é porque o nível de tecnologia que ali é manipulado é tão alto e a preocupação com uma humanidade que ainda é violenta, cara, é tão grande que os caras, sabe, parece que surgiu um mundo à parte, cara. E é lógico, agora os caras estão tentando de alguma maneira convergir esses dois mundos, esse suposto mundo das sombras e esse mundo convencional que você, eu, todos nós vivemos. O difícil é você conseguir entender a mentalidade desses sujeitos que são muito mais artistas, né, no sentido de se esconder atrás da máscara para ver realmente a atitude. Qual o principal motivo que eles querem pela descoberta? Qual que é a intenção final? Né? Ô, Valmir, só para fazer um link com o que você falou da gente fechar, os OSNIs também carregam a mesma ideia. Os OSNIs conseguem os discos voadores embaixo do oceano, não fazem onda também, né? Eles caminham com velocidade supersônica lá embaixo do oceano e também não faz onda. Então, eu fiz uma apresentação para falar do projeto do ATIP, né, daquele projeto que foi coordenado pelo Pentágono de 2007 até 2012, mas que na verdade continua até hoje. Qual que era o foco dos caras? O foco dos caras era o seguinte, cara, eles queriam entender como aquele objeto era capaz
de não só voar, não só vir no espaço, olha só, o cara vem do espaço, depois ele se desloca na atmosfera. Além disso, ele se desloca debaixo d'água no oceano. Que tipo de máquina é essa que é capaz de estar em 3 meios diferentes? Está dentro da água, dentro dos oceanos, se movendo rapidamente no meio aquoso, né? Lá no meio, dentro do oceano, como se fosse um submarino, sai do oceano, voar na atmosfera e, além disso, cruzar e ir para o espaço. Hoje, como é a nossa parada? Hoje tem um submarino que ele submerge, ele navega nas profundezas dos oceanos, dos mares e oceanos. Eu tenho os aviões, né, os jatos que navegam na atmosfera. E eu tenho os foguetes que me botam para fora no espaço livre, no espaço exterior. Então, veja só, tem 3 tipos de veículos distintos, com tecnologias distintas, para poder navegar em cada um desses meios. O disco voador não, ele resolve a parada, ele navega nos 3. Agora imagine a nação que tivesse a tecnologia para poder, imagine só, os Estados Unidos, eles não têm lá o F-35, que é a nave mais moderna deles, agora eles estão querendo reativar o U-2 novamente. Eles têm lá o F-35. Imagine só se o F-35 fosse capaz de ação submarina, poder navegar por debaixo na água, depois ele saísse, decolasse na atmosfera, depois saísse e fosse para o espaço exterior. Nossa, cara. Percebe? Aí você olha uma nave alienígena, às vezes de 2 metros, de 3 metros, cara. Não, claro, tem de todos os tamanhos. Para todos os gostos, né? Os caras são bons, são criativos pra caramba também. E um baita de um sistema de propulsão, cara, que navega em qualquer um desses 3 meios. É muito louco. Ô, Palmeira, é verdade que existe aquela nave lá no Anel de Saturno, aquela nave mãe na parada lá? Ficou um tempo parado. Bom, é o que se diz, né? A gente tem que acreditar naqueles caras. Tem muita gente que mostrou isso. Bob Dylan é pioneiro, né? Ele já mostrou um monte dessas fotos aí. Então, mas isso aí você acha que não é montagem, você acha que é real? Para mim é uma coisa aceitável, cara. Se a gente pode fazer isso, olha, hoje Olha, eu acho o seguinte. Vou falar uma coisa que vai parecer papo de maluco, cara. Mas eu digo o seguinte, cara. Eu acho que o universo não faz sentido sem a presença humana, sem a presença da inteligência humana. E para mim, a inteligência humana, ela não nasceu só nesse mundo. Eu acho que o universo, sabe, todas essas civilizações que estão por aí no universo, é inteligência humana, sabe? Seres humanos. Se você extrapolar para o mundo extrafísico e pensar que, aliás, vou até mais longe, com mais maluquice do Valmir. Vou agora extrapolar para chutar o pau da barraca aqui. Eu e você somos como bandeirantes, cara. Nós somos como desbravadores, porque o mundo de onde você e eu viemos é um mundo o mundo da permanência das coisas, um mundo extrafísico, em que nós somos permanentes, eternos. E a gente usa esse hospedeiro, ganhamos um hospedeiro, para a gente poder operacionalizar a nossa presença nessa frequência, concorda? Você tem que cuidar do seu pet, eu chamo de pet pessoal isso aqui, né? Já falei isso para você outro dia, quando a gente teve lá, aqueles papos malucos. Cara, e você tem que cuidar desse cara, porque ele é frágil, concorda comigo? Acontece qualquer troço, você toma um tombo, você bateu a cabeça, morreu, já era. Então, ele é frágil, você tem que cuidar do bicho. E aí você usa esse hospedeiro, que ele tem alto nível de desenvolvimento tecnológico, para permitir que você pudesse manifestar de maneira plena a sua presença nessa frequência. E que você pudesse realizar, que você pudesse, como bandeirante, cara, explorar esse universo que o Criador deu para você, deu para mim, para todos nós. Percebe? Eu acho que que a gente fala, eu sempre digo o seguinte, quarentena, estamos na quarentena da pandemia. Cara, eu acho que a nossa pandemia já está durando 12 mil anos, cara, desde que a nossa civilização surgiu. Eu acho que a gente já era das estrelas, aconteceu algo que é uma outra história, que eu já falei que nós já tivemos essa discussão, e que a gente está numa quarentena forçada aí já há milhares de anos, e que a gente parece finalmente que a gente está caminhando para sair dessa quarentena que é muito maior. Muito bem colocado. E vamos embora para as estrelas, que é o nosso destino final, cara. Então você acha que esse processo evolutivo nosso vai sofrer cada vez
um upload cada vez mais duro, né? Upgrade. Um upgrade. Na verdade, vai fazer isso cada vez mais duro, né, Valmir? Porque é só nessa questão de fazer o ser humano pensar, refletir e sair do problema que ele cresce mais, né? Na zona de Com conforto, ele fica certeza. acomodado. Fica Pô, cara, acomodado. a pandemia, sabe o que ela fez? O coronavírus colocou a gente na zona de desconforto. Sim, completamente. Cara, a gente tem que inovar. Ah, cara, você não vai ficar parado lamentando, ai meu Deus do céu, tem um vírus lá fora, tem um corona, ai não sei o quê. Cara, você vai pensar, cara, precisa dar solução. Tá todo mundo correndo atrás para dar solução. Cara, eu nunca vi um mundo tão assim, sabe? Eu percebo que existe um nível maior de união, que todo mundo está querendo dar solução. Tá todo mundo se lascando. Russo, o chinês não, aí tem outra história. Mas enfim, mas todo mundo tá, até o chinês está se lascando porque o produto dele caiu, o produto interno bruto dele agora no primeiro semestre caiu desastrosamente. Todo mundo está se lascando nessa história. Cara, toda, russos, americanos, chineses, indianos, imaginou 1,3 bilhão de pessoas, cara, em distanciamento social. Nossa. Cara, quando você ouviria uma coisa dessa? Ô, Romir, Cara, falaram que 20 milhões de celulares foram perdidos porque ninguém sabe onde foi parar, então acredito que eles tinham morrido mesmo. São uns 20 milhões só de chineses que morreram com isso aí. Você o concorda com isso governo aí? chinês oculta muito, né? Olha, eu vou falar para você o seguinte: se você pega a história desde o momento que começou essa pandemia, né, que tem uma discussão aí se ela começou realmente naquele mercado de frutos do mar e de animais exóticos lá em Wuhan, ou se for do Instituto de Virologia de Wuhan, que em 2018 recebeu uma certificação de nível 4 e eles estavam trabalhando com coronavírus de morcegos. Naquela época lá tiveram diplomatas americanos, tiveram pesquisadores americanos visitando o instituto, cujos cientistas tinham sido treinados pelos franceses. Não sei se você sabe disso. Os franceses treinaram aqueles chineses que estavam lá no instituto. E os caras pegaram, vamos estudar os coronavírus provenientes dos morcegos. Aí tinha um monte de morcego no laboratório. Aí, lógico, ninguém acredita que alguém fez aquilo de sacanagem. Provavelmente alguém se infectou, porque os americanos em 2018, há 2 mil anos atrás, já tinham levado a preocupação para Washington, dizendo que eles estavam preocupados com a segurança do laboratório. E os franceses, por outro lado, garantindo que eles tinham sido bem treinados. E o próprio chinês, que era o diretor do instituto, não, a gente está todo mundo bem treinado. Mas provavelmente alguém fez alguma cagada. Ou seja, a cagada zero, o epicentro. Pode ter acontecido. Ou, eu particularmente acho que, não sei, é minha opinião, né? Afinal de contas, eu não sou. Sabe o que aconteceu lá, naquele mercadinho de Wuhan? Que os caras já. Cara, na Ásia toda, todo mundo come carne de morcego, um monte de animal exótico. Por que naquele dia, naquele lugar, tinha que acontecer aquilo? Né? Eu vi duas vertentes disso aí. Eu vi uma vertente que dizia que o Bill Gates que criou isso. Ele já tinha dito isso Ah, numa palestra em 2015. Ele falava exatamente muito bem sobre como se criaria uma terceira guerra mundial sem precisar de armamento. Seria biológico. cara, Então, mas o Bill Gates não foi o primeiro a falar isso, e nem vai ser o último. Cara, eu assim, outra ouço vertente que eu sobre. ouvi, e a Cara, outra não sei se vertente você lembra é do. aquela virologista lá, né, que ganhou lá o prêmio Nobel, que falou que isso aí foi criado em laboratório, lá em Wuhan mesmo. Lembra? Alguém fez uma besteira lá, fazer o quê, né? É, Acontece, pô. E aí, né, ninguém esperava por isso. Provavelmente o governo chinês tentou. Em 1971, eu fui no cinema, fui assistir um filme chamado Enigma de Andrômeda, que tinha a ver com a pandemia, cara, era numa cidade, que aquilo podia se espalhar pelo mundo. Entendeu? Até que os caras descobriram, e aí descobriram a cura. Tá cheio de filmes sobre armas biológicas. O Bill Gates não é o primeiro, ele simplesmente é um visionário. Ele ficou pensando assim, cara, a gente tem que se preparar. Porque se já teve a SARS em 2004, você lembra lá o que foi o primeiro? Depois teve a MERS. Pô, esse cara é um visionário, ele fica pensando que, gente, isso pode acontecer de novo. Ele Os Estados Unidos criou o simplesmente. filme Pandemia, lembra? O filme Pandemia, se você assistiu hoje, é igualzinho o que está rolando aí. É igualzinho. Também, pandemia, assisti. Então, é o que está rolando aí. Ó. É isso É o que aí. está acontecendo. E aí o que Bom, acontece? Todo mundo achando que ia ter guerra, terceira guerra mundial com a Coreia do Norte, guerra mundial com o Irã, não, ou se metendo lá com a Síria, vai entrar chinês, vai entrar russo. E no fundo, cara, a gente está tomando uma lição, cara, a gente está de joelho por causa
de um inimigo que é invisível, que tem só 400 nanômetros de tamanho. E você viu qual que era a real pela Fundação Cash, o que se diz a respeito do vírus? Você viu? Você chegou a ver o que... Eu vi, eu já tive, participo do grupo de São Paulo, Warrior Gate lá, Ah, você participa? e Não? Você participo, eu viu? sou membro do Warrior Gate lá. E Então. já tive engenheiros lá do Cash, da Fundação Cash que tiveram lá, eu conheço a tecnologia. Amanhã vai vir um Maldonado aqui e o Jefferson Modesto, para a gente falar sobre o Copo 3. Ah, que legal. Jefferson, um abraço a todos eles. Maldonado faz parte desse time aí. Maldonado, Marisa, Celso, Bispo, Paulo Giordano. Elizabeth Ornelas. Enfim, tem uma turma boa lá. Então, eu achei incrível, porque você só consegue destruir agora, quer dizer, tirar a imunidade do vírus pela água GANS, né, que você faz, a fabrica através do copo 1 ou copo 2, né? Eu vi lá, eu participei dessa, inclusive tomei essa água. Olha o meu aqui, ó, sendo fabricado, ó, dá para você enxergar aí, ó. Ah, muito bem. Fazendo uma água GANS aqui, ó. É, Esse aqui já tem destino, na já tem verdade. destino já? Já, porque eu estou fazendo e estou destinando para algumas pessoas que acreditam aí. Olha, no grupo, no Warren Gate, tem muita gente boa ali, cara. Ali a gente, engenheiros, tecnólogos, psicólogos, médicos. E Tem você o José particularmente Marcos, bota, e você particularmente bota muita fé, né, nessa história, né? da Fundação Cash. Sobre isso, sobre o copo da vida, sobre as tecnologias que eles têm por lá. Olha, tem coisas interessantes, né? Tem coisas, a única coisa que eu posso dizer tem coisas interessantes, mas eu também tenho uma visão um tantinho crítica, mas isso é outro tema, é outra. Mas enfim, cara, eu estava lá, conheci inclusive o rapaz lá, engenheiro lá, que, que é um dos caras que mais conhece sobre esse tipo de tecnologia aqui no país, fez uma demonstração para a gente, foi muito interessante. Legal. Aqui a Gostei. Regina sempre se pergunta o que é água GANS? É gás nano solidificado, né? Que é a abreviação dessa palavra GANS aí. É esse gás que o reator faz, ele fabrica através do quê? É zinco e cobre, né? Romeu? Lembra uma eletrólise, né? Coisa que você aprende na escola, no Olha nível. aqui, Regina, ó. Não tá ligado a nada, tá vendo? Tem só, de um É, lado tem cobre, do outro lado tem zinco, tem uma ele se bobina também. retroalimenta ali, né? Não precisa nem de bateria externa. Eles criam essa poeirinha, que é o GANS, ó. Tá É. vendo? E essa poeirinha que é chamada de GANS. E tem aminoácido também em cima que é criado, que é muito útil para você poder utilizar isso depois, né? Para beber, quando a água já estiver pronta e tal. Mas enfim, isso é uma conversa para depois também, né, Walmir? Uma conversa para depois. Estou vendo que daqui a pouco você vai abrir sua fábrica de Guns, é isso? É, eu tenho visto tanta coisa positiva sobre a água gansa aqui que eu falei, nossa, é admirável. O cara que curou da catarata dele, curou também a do cachorro dele. A água emagrece porque ela alimenta, ela cura um monte Ó, de coisa. olha só para você, se lembra daquele japonês? Como é que é o nome dele? Sempre esqueço, cara. Massaremoto? Exatamente, Masaru Emoto. Ele Hum, fez uma. Recentemente ele fez uma outra. descoberta. Não, ele tem. Você se lembra daquele experimento que ele fez com aquela água cristalizada, que tinha a história dos sentimentos, né? O pensamento humano afeta a matéria, né? É, Então, imagine só, o nosso corpo tem 70% de água, mas a gente vai diminuindo isso à medida que você vai ficando mais velho, né? Então, depois de 50, depois de 60, você chega a meio que 50% disso. Aí você imagine só, se você ficar botando água de maneira... Eu faço terapia da água agora, estou fazendo já há mais de um mês e meio, estou fazendo a terapia da água. Eu tomo 1 litro de água de uma vez só, de manhã cedo, ó. Eu tenho aqui minha água aqui. De uma vez, isso aqui, ó, de uma vez só eu viro de manhã cedo. você está Chama-se ficando terapia da maluco? água. Você está Hã? ficando doido? Deu a impressão. Você está ficando meio maluco? O que é? O que acontece? Maluco? Não, ó, se você observar, eu estava observando que a minha pele modificou. Eu percebi que ela ficou mais Sim, sedosa, até tá mais jovem, cara. Eu sim, tinha cara. umas marcas de expressão, elas começaram a sumir. De tanto que eu bebo, assim, de uma vez só, de manhã cedo, e fico 45 minutos em jejum. Aí depois que eu vou comer. Melhorou muito, cara. E aí é o Fica seguinte, se você fica hidratado. repondo o corpo de água,
Se a água, cara, imagine só a água no seu corpo, imagine só que o dia inteiro você passa pensando, você passa o dia inteiro fazendo julgamentos, eu não sei como é que é o seu estado emocional no decorrer do dia, mas a nossa organização mental e emocional afeta a matéria, Uhum. afeta o corpo, entendeu? E quando alcança o corpo, você já imaginou, se você olha para o experimento do Masaru Emoto, você imagina isso no seu corpo com o nível de pensamento que está rolando no decorrer do dia todo. Cara, existe uma... é, chama-se como é que era? NMD, que é o seguinte, é um negócio... deixa eu procurar que eu sempre esqueço o nome dessa palavra. Enfim, existe um modo default da mente. Por exemplo, quando você não está fazendo processamento de alto nível, por exemplo, eu estou numa tarefa do dia a dia, e você está parado, você começa a devagar, concorda? Sua mente começa a devagar. Aí você começa a pensar em um monte de coisa, pode ser besteira, coisas boas, você começa a fazer planning, ou você começa a lembrar de coisas do passado, ou você se bota no futuro. Então, esse estado a gente chama de estado de vagueamento da mente. Vagueamento. Nesse estado de vagueamento da mente, você começa a criar um monte de cenários. E aí vai de pessoa para pessoa. Às vezes as pessoas criam cenários sombrios relativos às vidas dela. Poxa, como é que vai ser o meu futuro? Ou olha para o passado, entendeu? Depressão, quando está olhando para o passado, angústia, quando está olhando para o futuro. E esses cenários eles são energéticos, cara. Então eles atingem a matéria de uma maneira ou de outra. E aí eu fico pensando na água, que isso acaba se cristalizando na água que está no corpo. Então eu acho muito interessante essa história de você ficar botando água no corpo, que nem mesmo essa história do ganso, sabe? Ou o gás, que os caras usam gás lá para ozonoterapia. Então tem algumas terapias interessantes aí. Porque Enfim, a autoemoterapia também é interessante, né? Porque... também eu tenho um monte de amigos que fazem autoterapia, cara. Né? Uhum, interessante. Eu acho que autoterapia é muito mais para você deixar o seu sistema pronto para o ataque, né? Seu sistema imune. Uhum. Mas a água, cara, olha, eu vou falar para você que aqui eu sou testemunha disso. Isso aqui é incrível, teve uma modificação na minha saúde, cara. Que legal. Na verdade, eu entendi para uma terapeuta que é fundamental a importância da água. Além dela irrigar e hidratar o corpo, a água leva a condução toda elétrica necessária do cérebro para o resto do corpo. Então, quanto Sim. mais irrigado você está, mais condutor elétrico você tem para fazer as conexões no corpo inteiro, né? A importância Olha, é a condução elétrica mesmo também, além de sim. hidratar. Olha, nesses tempos de pandemia, eu comecei a estudar, por incrível que pareça, química orgânica, coisa que eu aprendi no colégio. Eu era bom de química orgânica, com a biologia, sabe, microbiologia. Estou estudando agora sistema imune, cara. Desde, sabe, entender o funcionamento das células, como um vírus ataca, como uma bactéria ataca. Eu botei na minha cabeça que em, sei lá, 3 semanas no máximo eu tenho que saber tudo sobre isso. Caramba! Eu quero aprender, eu quero saber. Eu estou aqui parado, olha, as pessoas agora estão estudando, acho que é incrível. Tem aqui, acho que é a Ana Julião que está acompanhando a gente aqui, é, é, e que ela é coach, é empreendedora, família, e, cara, essas pessoas, ela, como muitos outros que são empreendedores, todo mundo estão observando, cara, a mudança das pessoas, que a gente está num mundo que já mudou. Esse mundo, aquele mundo que você e eu vivia, já era. Só agora surgiu um outro mundo, que a gente só está vendo os vislumbres desse novo mundo, onde home office vai ser a palavra de ordem. As empresas começaram a perceber, ninguém dava importância para o home office. Agora não, os caras estão dando a importância, sabe por quê? Porque as pessoas são mais produtivas estando em casa. Olha que O que vai interessante. acontecer? Vai reduzir a quantidade de gente no escritório. As pessoas vão ficar mais tempo em casa. Vai aumentar a qualidade de vida. Vai diminuir o estresse. Vão surgir a, a internet vai evoluir, cara. Por quê? Porque você precisa mais do que nunca de rede. Você precisa mais do que nunca da comunicação. Percebe o Verdade. 5G? Que não tem volta? Todo Uhum. mundo vai espernear, mas vai acontecer. É uma realidade. Que Agora nem o imagina. 2G, que nem o 3G vai espernear, vai acontecer.
É verdade. Ô, Valmir, você não acha que tem umas pessoas ainda falando que, na verdade, o ser humano ele não aprende, não está talvez aprendendo com essa questão toda. Ele está tolerando essa questão de ser assim, para quando ele achar que deve, ele já está na rua de novo e achando que vai encontrar o velho mundo que ele perdeu antes da quarentena, né? Então tem muita gente ainda pensando sobre o velho tema, o velho mundo, e não com É, uma cabeça nova, né? E na verdade pois vai é. mudar tudo as relações, inclusive, porque se espera também que essa pandemia volte-se com mais frequência e outras vezes lá na frente. Em Olha outros só, dias. sabe essa história dos R$ 600 aí que o governo está pagando? Quantas pessoas, cara, não tinha nem sequer documento, cara? Quantas pessoas não tinham conta? É, Surgiu um monte de brasileiros que ninguém conhecia, que ninguém sabia da existência dessas pessoas. Estava ali no informal, mas do dia para a noite apareceram 40 milhões de pessoas, cara. olha aí, olha aí. Percebe? Olha só, a gente, no É isso fundo, a aí. gente está aprendendo muito sobre essas pessoas. Eu recebi, por exemplo, o governo agora está, através do 136, está usando inteligência artificial, que todo mundo fica falando de inteligência artificial. Pô, cara, isso é inteligência artificial desde a década de 50, de 60 que se fala sobre isso, cara. A gente usa direto. Às vezes o cara vê uma URA, é, hoje, por software, fazendo um monte de perguntas e com base no banco de conhecimentos que ela tem, fazendo algumas deduções. Nossa, inteligência artificial, vamos ser dominado. Cara, então, qualquer cara de tecnologia fala, pô, gente, isso aí já está aí há anos. Você sabe o que é? Que as pessoas começam a se assustar porque agora a informação começa a ser disseminada e sobre algo que essas pessoas não têm conhecimento algum. E para mim, eu vou dizer uma coisa para você, para mim a pior doença que pode existir para um ser humano consciente é a ignorância, cara. É a Uhum. pessoa fazer julgamentos com base em informação nenhuma, cara, a Às vezes respeito até fake dos news. fatos, cara. Às vezes até em fake news, viu, Homer? Ele pega fake news e acha que aquele fake news é a notícia, é a arma dele para ele fazer a sua explanação aí, a sua defesa. Ó, Né? gostei da Silva. Silva Selene colocou crise igual oportunidade. Matou a pau, é isso mesmo, Silvana. Ela também disse outra coisa bacana aqui também, que a Thaís aí falando, se preparando para o novo normal, que está chegando, inclusive, é bem por aí. E aí a Silvana Thaís, chegar a chamar a terapia japonesa da água, aquilo que você falou. acho que eu vi a Thaís Santos passando por aí. Essa garota trabalhou comigo, foi minha estagiária. Se for o que eu estou pensando, foi minha estagiária lá no Citibank, cara. Mora nos Nossa, Estados Unidos, né? Aliás, minhas duas estagiárias se deram bem, as duas moram nos Estados Unidos, trabalham na área de tecnologia. então seja o que E, e a Thaís, cara, ela já foi acho que umas duas vezes, acho que não sei se foi para a Noruega, eu subi ali ali no Ártico, no Canadá, para ver as luzes do norte. Depois ela estiver por aí, olha aí, ela aí. É a né? própria, Thaís Elas estão Santos. tudo passeio. Depois nem me lembro, viu, Thaís? Depois você coloca aí, quando foi que você entrou no City, hein? Foi minha estagiária. Ô, Thaís, você conhece então recentemente o Valmir? Ou você, bom, você não tem jeito de Ela me ser. conhece, ela me conhece aí de... E aí, Thaís, desde quando você me conhece? Por enquanto, você está dando uma oportunidade de mudanças aqui, está dizendo. Contratei ela, das minhas duas estagiárias, cara. Foi muito interessante, cara. O desenvolvimento. Se saíram melhor do que o criador, cara. Valmir, a gente, na verdade, está entrando por um mundo novo que ainda está Olha lá, sendo ela colocou 1997, cara. 97. Caramba, faz tempo também, hein? 97, 2006, 2017, 23 anos, é isso? Pois é, Cara, exatamente. é. Ô, Mira, eu achei muito legal esse nosso papo, porque acho que ele foi esclarecedor em muitos sentidos, né? Até porque você começou a falar sobre tecnologia, a gente foi para as naves extraterrestres também falando sobre tecnologia, a gente voltou para os computadores quânticos falando sobre tecnologia, fomos para as séries de TV falando de tecnologia. É verdade, né, cara? Tecnologia, né? Foi um papo bem rico desse assunto hoje aqui. Então, acho que já está dando tempo nosso aqui de conversa hoje. Mas olha, Valmir, Valeu. vamos. Obrigado, viu, Regina? E obrigado a vocês que acompanharam o nosso bate-papo aqui. Valeu, Ana. Beijão. Essa live Valeu, vai ficar Evelino. também no YouTube, colocada lá no programa Tocando Oculto, que inclusive eu quero que vocês se inscrevam no canal Tocando Oculto lá no YouTube, que vai estar a live postada também lá. E aqui também a gente tem a página no Instagram, no Valeu, Facebook. Silvana. Aqui. Ô, Valmir, o pessoal que quer achar você aí para também conversar mais sobre essas Ah, tecnologias, você tô lá no Facebook, Valmir Costa.
com W. Então já está dado o recado. O comunismo é terrível, eles trazem um problema, depois vem com a solução. É isso mesmo, Valmir? Olha, eu diria que é assim, o lance do comunismo é você ter uma sociedade que não tem liberdade alguma. Né? Pô, pega lá aquele médico oftalmologista que foi o primeiro que descobriu naquele hospital de Wuhan que as pessoas começaram a morrer de pneumologia, com problemas respiratórios, e ele começou a divulgar isso. Pô, chegou lá o governo, né? O governo já encobriu o cara. Então, na verdade, não tem nada a ver com o povo chinês, tem a ver com o tipo de governo, cara, que... Alô? Agora deu uma falhada aqui para mim, Valmir. Não sei se você está me ouvindo aí. Agora Tô por tá aqui, voltando. traz uma Voltou. ligação. Tem a ver com o regime mesmo, né? Você está falando que o comunismo está ruim, é exatamente por aí. Agora vamos ver o que muda, né? Porque também eu entrevistei aqui uma outra pessoa dizendo que as máscaras vão começar a cair, nesse sentido, dos políticos e das pessoas que, enfim, das religiões e tal, então as pessoas vão descobrindo quem é quem, porque é um momento de revelação, né? É um momento que as pessoas estão passando por revelação. Até É, porque Apocalipse é bem isso mesmo, né? Revelação. exato. Não, você vê a bronca, por exemplo, dos americanos em relação aos chineses, é porque os caras são fechados. Eles, sabe, tentaram, tipo assim, é como se eles tivessem feito uma besteira, puta, fizeram uma cagada. Aí tentaram segurar, porque eles acharam que eles podiam controlar. Só que é o seguinte, cara, por exemplo, pega lá a Itália. A Itália, ali no norte da Itália, que é a parte mais industrializada, tem cerca de 30 a 50 mil chineses trabalhando lá, cara, nas fábricas. Pessoas que tiveram no ano novo na China, cara, que tiveram, entendeu? E quantas dessas pessoas no verão foram para lá já contaminadas, cara? Então percebe, Então, eu acho que provavelmente uma burrada aconteceu, entendeu? Os caras tentaram segurar no primeiro momento achando que a coisa não era tão séria, mas depois que viram que a coisa era séria, não teve como escapar, cara. Isso aí viajou, aí foi pro mundo todo. aqui no Meu Brasil, amigo. aqui no Brasil parece que é mais forte, inclusive, embora tenha-se menos casos, mas parece que está mais forte. Então, essa É, vamos ver se eles conseguem descobrir realmente que o vírus tem um campo plasmático e ele está além do biológico, né? Porque as pessoas não falam disso, o mas pessoal é da real, Fundação Cash chama que ele é um pacote de energia. é um pacote de energia. Você acredita também? Não. Eu tenho uma visão um pouco distinta nisso. Por isso que é legal a gente. Olha, a minha frase é a seguinte, cara, que, que se eu quero opinar sobre algo, eu preciso estudar. Por isso que eu estou estudando, resolvi pegar um pouco aqui de biologia. Quero nas próximas 3 semanas saber tudo sobre microbiologia, sistema imune. Aí sim, eu acho que você é capaz de dar uma opinião. Mas não vou falar como especialista, mas também não vou ser nenhum ignorante no assunto, né? Tá, eu acho. Mas então daqui um mês eu procuro você de novo, a gente responde essa pergunta, pode ser? Com certeza, vou estar afiado nisso aí. Olha, pensa numa coisa. Nos Estados Unidos, você vê que você tem que sempre olhar para pessoas que pensam fora da caixa. O Trump estava pensando fora da caixa esses dias. Quando os caras estavam usando, lá em São Paulo, não sei se você sabe, que os caras estavam usando, agora no metrô, eles estão usando luz ultravioleta, acho que de banda assim, não me lembro lá, para desinfetar os vagões do metrô. E aí isso É. mata o coronavírus, o SARS-CoV-2 lá. Uhum. Cara, num disco voador, numa nave alienígena, cara, como é que você acha que os caras estão aqui, estão andando por aqui? Ué, tá cheio de vírus, cara. Aí o cara volta para a nave, aí tem que ter uma sala, tem sempre eles são sempre descontaminados, cara. Por quê? E aí, cara, algum tipo de reação, ou seja, o cara entra numa câmera, ele é descontaminado e já está dentro da nave. Porque ele simplesmente não pode sair lá para fora e voltar, porque ele pode estar trazendo, ou pode estar contaminado. Sim, Não é sim, verdade? sim. É Isso é verdade. natural, cara, né? Então, o cara deve ter algum sistema a bordo da nave que é um sistema de descontaminação, cara. Ele é Sim, sim. descontaminado por... E Então, é a até rápido, radiação... né? E aí vejo inovação aí. A gente tem muita inovação, cara. A gente hoje, sabe, eu acho que a gente vai evoluir para sistemas de descontaminação usando irradiação eletromagnética. Então, está sendo testado isso, né? Então já estamos a Tem caminho. gente pensando nisso. Eu já tive uma ideia sobre isso aí, cara. Quem sabe
Eu acabo ganhando dinheiro nessa história, ajuda. Vamos lá, né? Quem sabe, né? E o Kim Quem sabe, Jong-un tá daqui a um vivo ou mês eu tá te morto? conto. É isso aí. Sabe Valeu, do meu paradeiro velho. do Kim Jong-un ou não, Hã? Palmeiras? Sabe do paradeiro do Kim Jong-un? Ah, sei lá, cara. Esse cara teve uma vez aí que ele sumiu durante um mês. Vai ver que ele estava fazendo esse charminho também aí. É, se bem que ele é um cara que ele é um cara obeso. Ele pesa mais, pelo que eu andei lendo, ele deve pesar mais de 150 quilos. Fuma pra Nossa, caramba, não se é, exercita. É um candidato tranquilo para um infarto, cara. Esse cara já tem, deve ter problemas cardiovasculares. ou estavam falando sobre isso, né? Ele ficou internado, não sabia se ele tinha morrido ou não disso daí, porque não se fala. É, alguém disse que colocaram stent, que o negócio não funcionou. Cara, é um monte de notícia. Ô Fred, Você voltou agora para mim, estava com você rodando aqui. que engraçado, foi o contrário, vi você rodando. Olha, vamos ver aqui a turma que está nos acompanhando, vamos descobrir quem que estava rodando, se era você ou era eu. Tá. Deixa eu ver se alguém vai fazer esse comentário aí. Mas, Vamos enfim, ver. cara, adorei o nosso bate-papo aqui, Fred, sempre bom conversar contigo. Próxima vez que eu for na sua casa aí, nós vamos fazer um som, hein? Vamos fazer. Agora estou com guitarra nova, te passo a bola aí, a gente faz uns tons juntos aqui. Com certeza. Fechou. Valmir, foi um prazer, foi muito legal, esclarecedor pra caramba. É sempre um grande prazer a gente conversar, porque você está à frente do tempo, está estudando bastante, tem bastante conhecimento sobre o que você fala, fala com propriedade. Então, as pessoas sempre têm um gosto cada vez que vem você por aqui, para a tua escuta. Então, realmente, é bem legal nesse sentido. E eu só posso te agradecer por estar junto aqui de novo nesse momento bem esclarecedor para todo mundo. Tá bom? Valeu, meu velho. Bom, descobri os passaportes falsificados dele, o Vitor disse aí, do Kim Jong. Opa! Então, vamos para outra conversa, então, Valmir. Fica bem aí. Vamos trabalhar juntos sobre mais alguns Vamos que temas. vamos. Tá bom? Obrigado, Valeu, meu gente, pela velho. possibilidade de juntos estarmos aqui e até outra vez. Valeu, Valmir. Valeu, Abração. Vitor. Valeu, pessoal que nos acompanha essa noite. Tchau, tchau. Fique com Valeu. Deus. Tchau, tchau.